Tudo bom? Essa aula de hoje é sobre o computador digital. Então, primeiro eu vou falar, né, isso que é informática e onde entra o computador nessa história. Depois falar da álgebra de Boole e circuitos digitais, que isso inclui portas lógicas, transistores e circuito integrado. Mostrar o que é que significa nanômetro, tá? É pequeno, mas quão pequeno significa isso. Como é que os materiais semicondutores são produzidos, em particular o diodo e a partir do diodo o transistor, que dá origem, né, isso, às portas lógicas, quem tiver aqui vamos ver aqui na terceira sessão, e concluir, né, com uma amostra simples, tá, de como é fabricado os processadores, né, as CPUs, tá certo, atualmente. Atualmente eu digo, é um processo simplificado, tá? Beleza, se a gente for olhar em dicionários, tá, o que é que significa informática, né? A gente vai ver aí no Priberan, que é a ciência que trata, né, a informação, ok? E no Michaelis, tá certo? É o estudo da computação e o processamento da informação, tá? Que abrange todos os aspectos relacionados ao hardware e ao software, tá certo? Então, basicamente, né, isso é informática, que seria o estudo do tratamento da informação através de um dispositivo chamado computador. Tá? Inclusive aqui no primeiro, né? A sua utilização de computadores e seus programas. Então, basicamente, a gente precisa saber o que danado é um computador, né? Isso. Então, voltando aos dicionários, existem várias, né, definições para computador. No Priberan, a primeira é o que faz cálculos, que pode ser uma pessoa, tá? Ou uma máquina. Ele chama isso de calculista, né? A segunda definição tem a ver com informática, então diz que é um aparelho eletrônico usado para processar, guardar e tornar acessível informações de vários tipos. A terceira definição também é de informática, tá? O mesmo que computador pessoal. Tem mais definições, tá certo? Então fiquei só com essas três primeiras aí. O Michaelis diz que é aquilo, ou aquele, na verdade, que calcula baseado em valores digitais. Então isso aqui é importante, né? Valores digitais. Diz que é um calculador ou é um calculista, que também estava no Priberan. A segunda definição, né, isso diz que é de informática, é uma máquina destinada ao recebimento, armazenamento e ou processamento de dados, né? Diz que é em pequena ou grande escala e de forma rápida, conforme um programa específico, né? Ele também seria um computador eletrônico. Esses QR codes eu acho que leva para o dicionário, tá? Não para a definição em si da palavra, tá certo? Eu acho que é o mesmo desse. Né? Acho que os QR codes são iguais. Então eles só levam para o dicionário e você bota a palavra lá que quer pesquisar. Fazendo um parênteses, não é isso? Esse é um filme bastante interessante, tá? Recomendo fortemente. Estrelas Além do Tempo, né? Ele é um filme muito interessante, tá certo? E essas mulheres, né? Elas eram computadores da NASA, tá certo? No sentido de que eram elas que faziam, né? Cálculos, tá certo? Então é um filme muito interessante. Quem tiver condições aí, tiver tempo de assistir, tá? Dê uma olhada. Esse QR Code eu acho que leva pro YouTube, tá? Que aí mostra, né, isso, a propaganda do filme. Em 2 minutos eu acho um negócio parecido com isso aí. Bem, então tá aí, né? O computador é responsável pelo processamento, né? Isso, ele recebe dados e o que ele tem que fazer é obter informações ou resultados, né? Isso a partir desses dados aí, tá certo? Então, é equivalente a uma construção, né? Isso. Os dados seriam os materiais, né? Areia, tijolo, pedra, etc. E o processamento seria transformar aquilo ali, né? Isso em uma edificação, que no caso nosso seria informação, né? Então, o tal do computador, ele é responsável pelo processamento, tá certo? Esse equipamento aqui, ele é computador, tá? Ele não é CPU. CPU é um componente dele. E por acaso ele está embaixo desse cooler aqui, tá certo? Acho que vocês estão vendo meu mouse, não é isso? Então ele está embaixo desse cara aqui, tá? Esse cooler é porque ele esquenta muito, tá? Então precisa de um cooler para
refrigerar ele. Quer dizer, esquenta muito, depende do modelo, né? Então, para processar, ele precisa receber dados. Então, aqui desse lado eu coloquei alguns, né, dispositivos de entrada de dados, tá? Teclado, mouse, microfone, pendrive, né, isso, webcam. E do outro lado eu coloquei dispositivos de saída, né, que a gente pode usar para obter as informações. O tradicional é o monitor, né, isso. Mas aí, em muitos casos a gente lê em papel, relatório, né? São impressos. O próprio pendrive, né? Isso que era usado como dispositivo de entrada também é um dispositivo de saída, né? A saída pode ser um arquivo, tá certo? E aqui uma caixa de som, né? Então a saída pode ser alguma coisa que a gente escuta. Beleza. Então existe uma grande diferença, né? Isso entre o que é dado e o que é informação, tá? Então, dado basicamente é alguma coisa que não é organizado, né? Ele basicamente não tem nenhum significado específico. O valor dele é ele em si. Então, por exemplo, o número 6, né? No número 6 ele tem valor por si só. Ele é o 6, tá? Mas 6 não tem muita informação, né? 6 o quê? Tá certo? Informação é quando ele passa a ter significado. Quando ele passa a ter valor, tá certo? Para a pessoa que está recebendo ele. Então, se eu disser que são 6 horas da manhã, então isso já é uma informação, tá certo? Se eu disser que a média é 6, então isso já passa a ser outro tipo de informação, tá? Conhecimento é o que você faz com a informação. Então, se você recebe informação e não consegue entender, né, isso, a utilidade daquela informação, então você não obteve conhecimento com a informação, tá certo? Então, o conhecimento é a capacidade, né, de transformar a informação em alguma coisa útil, tá certo? Então, normalmente, né, requer experiência, aprendizado, né, isso, prática, tá? É uma coisa interessante que muitas empresas, né, grandes empresas americanas, estão obrigando agora os funcionários a voltarem para trabalho presencial. Durante a pandemia, né, isso, passou-se para o trabalho remoto. E muitos funcionários queriam continuar no trabalho remoto, né? Mas as empresas agora estão obrigando. Muitas dizem que tá, você pode até ficar no remoto, mas não vai ser promovido. Ou seja, se você quiser ser promovido, né, tem que voltar para o trabalho presencial. E o principal argumento das empresas é o tal do conhecimento organizacional, né? A forma como a empresa trabalha. Então, o trabalho remoto, aparentemente, né, você perde a ideia de grupo, né? Pode ter quantas reuniões remotas você quiser, mas, né, aparentemente não é a mesma coisa, né, isso do que trabalhar pessoalmente, né? Então, do ponto de vista de organização, eles estão querendo obrigar as pessoas a voltarem para o trabalho presencial. Até inclusive empresas que antes da pandemia, né, faziam a maior propaganda que elas defendiam o trabalho remoto, se eu não me engano a Dell é uma delas. E depois da pandemia, ela agora, né, não está mais defendendo aquela ideia que era uma boa colocar funcionário no remoto. A Dell também é uma das que querem, né, isso obrigar os funcionários a voltarem para trabalho presencial. Ok, então computadores na verdade existem de dois tipos, tá? Computador na verdade como uma máquina de transformar dados em informação é uma coisa relativamente antiga, tá certo? Então, antes o que a gente tinha eram computadores analógicos, tá certo? E hoje em dia, né, o que nós temos são equipamentos digitais, tá certo? E aí, qual é a diferença entre eles, tá? O que a gente chama de digital, tá certo? Tem a ver com dígito, literalmente, tá? No caso nosso, né, da informática digital, são dígitos 0 e 1. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso e visto muito em filmes, né, zeros e uns. Então essa é a ideia do computador digital, tá? O dado só tem dois estados, ou é 0 ou é 1, que é o que a gente chama de bit, tá certo? Claro, né, um bit não tem muito valor, né, ele só mede duas possibilidades, pode ser, por exemplo, verdadeiro ou falso, né, ligado ou desligado, mas a ideia é que se a gente precisa de alguma coisa mais útil, né, a gente vai combinando bits. Então, por exemplo, né, um byte é um conjunto de 8 bits, tá? E com 8 bits, nós temos exatamente 2 elevado a 8 combinações possíveis, ou seja, 256 combinações possíveis, tá?
A primeira combinação seriam 8 zeros, né? 000000000. E a última seria 1111111, ok? Então, começa de zero basicamente e vai até 255, né? Se a gente for converter esses números binários em decimal. Então é por isso que a gente diz que as coisas que são digitais, eles contam, tá certo? Um, dois, três, tá? E por isso que o dado, né, ele é obtido de forma discreta. Então, um sensor digital, ele obtém dado de forma discreta. E da mesma forma que ele obtém dado de forma discreta, ele exibe informação também de forma discreta. No final das contas, o que é que danado significa isso? Significa o que está em vermelho aí. Você não tem valor intermediário, tá certo? Quando ele colhe um dado, ele colhe agora. E só vai colher o outro daqui a algum tempo. Ou seja, entre a obtenção de um dado e a obtenção de outro dado, você não tem nenhuma informação em relação àquilo ali, tá? Depois vocês vão ver com alguns exemplos. Diferente do analógico, tá certo? Um analógico, a gente diz que ele mede alguma coisa. Por que ele mede? Porque ele obtém dado de forma contínua e uniforme, ou seja, todo o tempo, não é isso? Ele está obtendo dado. Mesmo quando você aparentemente não está interessado no dado, tá certo? Mas não interessa. Ele está obtendo dado, tá certo? O tempo todo. E da mesma forma que ele obtém dados o tempo todo, de forma contínua e uniforme, ele também exibe informação, não é isso? Todo momento, de forma contínua e uniforme. Em outras palavras, não é isso? Você tem valores intermediários. Se você é capaz de observar ou não, são outros 500, tá? Mas a ideia é que tem todos os valores intermediários ali, enquanto que o digital não, tá certo? Então, o próximo slide aqui, tá certo? Mostra exemplos de computadores analógicos, tá? Um ábaco, né? Uma calculadora antiga. Atribui-se muito aos chineses, né? A invenção, mas eu não tenho muita certeza se foi inventado pelos chineses não, tá? O fato é que se usa muito, né? Na China, acho que no Japão ainda se usa muito, tá certo? Mas eu acho que não foi inventado lá não. Aqui embaixo tem uma régua de cálculo, tá certo? Uma invenção muito importante, né? Na época que você não tinha calculadora, tá certo? Então acho que faz logaritmo exponencial, uma coisa dessa aí, né? Usando uma régua de cálculo. Aqui em cima você tem um relógio de sol egípcio, tá? Então, para marcar a hora, né? Marcar a passagem do tempo, na verdade. E obviamente aqui embaixo um relógio analógico antigo, né? Um relógio de bolso. Aqui em cima um termômetro analógico, tá? Que hoje em dia eu acho que é até proibido vender, né? De mercúrio pelo menos é proibido, né? Mercúrio é metal pesado tóxico, né? Então acho que é proibido vender. E aqui embaixo um velocímetro, né, isso analógico de algum automóvel aí, né, o contagiros do motor, né, isso, quantas rotações ele está fazendo por minuto, o velocímetro em si aqui no meio, e do lado direito, né, isso, o medidor de temperatura e o medidor de combustível, né, todos eles analógicos, tá? E nesse próximo slide aqui a gente tem as versões digitais, né, isso ao invés do aba com a calculadora, até sofisticada, apesar de ser antiga, né? A HP12C ela é bastante sofisticada, muito usada, né, para economistas, administradores, etc. Inclusive, quem nunca usou não vai conseguir nem fazer uma soma, né? Ela usa a notação polonesa invertida, tá? Então, para somar 2 mais 3 não é 2 mais 3, né? É 2, eu acho que aperta Enter, né? Depois 3 aperta Enter, depois aperta mais, né? Isso depois aperta Enter. Então, as operações vão no final, né? Nunca usei, tá? Mas pelo que eu saiba é isso aí. Um termômetro digital, tá certo? Obviamente um smartwatch, né? Como chama isso? Um relógio digital, tá? Uma frente parcial, né? Esse de algum automóvel aí, o volante, né? E o velocímetro digital. O que é que ele tá marcando aí? Bem, imagino que o 5 é a velocidade, não é isso? É o maior, né? Deve ser a velocidade. E o resto eu não estou conseguindo enxergar direito. Tá? Algum deve ser contagiros, né? Isso, enquanto o motor está rodando aí. Mas me parece estranho, o motor tá rodando, tá fazendo 5.000 rotações e o veículo está apenas 5 km por hora, né? Deve ter alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Bem, a imagem aqui embaixo é um tablet, tá certo? Um computador mesmo, né? Então a gente tem aqui as versões
analógica, né, das coisas, e aqui tem as versões digitais, tá? Agora vem a questão bem interessante, né? Um relógio sofisticado aí, bonito. Estão vendo aqui embaixo no link, né? Ele é um relógio analógico, tá certo? Ou seja, ele é vendido como relógio analógico. E a questão é, ele é analógico ou digital? Beleza? Então, definitivamente, né, ele tem a aparência de um relógio analógico. Definitivamente. Tá? Olhando pela cara, você diz que ele é, né, a cara de um relógio analógico, né, isso? Ponteiro, uma coisa antiga. Mas a forma como ele funciona é analógico ou digital? E aí você percebe vendo essa definição aqui. Os últimos itens aqui, tá certo? Esse relógio ele seria analógico se ele exibisse todos os valores intermediários, mesmo quando não interessa. E ele é digital quando você não tem valor intermediário, tá certo? Ou seja, existe alguma coisa aqui, tá, que você não tem quando compara com um relógio analógico, de verdade. E aí a questão é, qual seria, não é isso? A informação que ele estaria perdendo. Não tenho a menor ideia, tá? Se ele é analógico de verdade, ok? Eu não tenho, não conheço quem tenha, tá bom? Então, eu só estou fazendo suposições aqui, tá certo? Baseado na grande maioria dos relógios analógicos, ou que parecem analógicos, que eu já vi, tá certo? Eu faço essa pergunta em aula. No final das contas, né, chegamos à conclusão que, na verdade, os relógios analógicos eles são todos digitais. E o motivo é simples. A informação que você perde é, por exemplo, meio segundo. Tá certo? Quando é que passa meio segundo? O relógio não mostra. Ok? Então, se você tiver algum relógio aí com cara de analógico, olhe um ponteiro de segundo. Você vai ver que ele pula. Ele pula de um segundo para o outro. Ele não sai deslizando, tá certo? Então, em algum momento, ele vai passar por 0,2 segundos, 0,3, meio segundo e assim por diante. Tá? O ponteiro de segundo pula. Então é por isso que a gente diz que, né, a maioria dos relógios analógicos, ou que tem mostradores analógicos, eles são na verdade digitais, pelo simples fato, né, que você tem perda de valor intermediário. Beleza? Então eu espero aí que seja um bom exemplo, né, isso, da diferença analógica e digital. E uma coisa interessante, né, termômetro, por exemplo, né, isso, não faça esse experimento, tá? Mas se você pegar um termômetro analógico, tá certo? Colocar no freezer, ele vai estar marcando. Um freezer de verdade é menos 18, né? Ele estaria marcando. Esse não serve, né? Esse termômetro é para ser humano, né? A menor temperatura que ele marca é um pouquinho menos de 35 graus, tá? Mas se você pegar um termômetro, né, que tem uma faixa maior, de menos, sei lá, 40 a 150. Então, se você deixar aquele termômetro dentro do freezer, né, e o freezer estiver bom, quando você tirar, ele vai estar mostrando menos 18, tá certo? E se você enfiar ele dentro de uma panela com água fervendo, beleza? Então eu digo, não faça isso porque isso pode dar um grande acidente, né? Se o vidro não for, como é que a gente chama? Eu esqueci o nome. Se for vidro comum, tá, o que acontece? O material vai dilatar de forma não homogênea, tá bom? Então ele vai trincar, beleza? Ele iria trincar, né? Em câmera lenta, tá certo? Em câmera não lenta, ele vai explodir, tá bom? Então é por isso que eu digo, não faça isso, tá? Pelo menos não em água fervente, tá bom? Você pode tirar do freezer e colocar em água morna, por exemplo. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ver, tá? A escala, ele subindo, e subindo rapidamente, tá? Mas você vai ver ele subindo. O que vai ser bem diferente do termômetro digital, beleza? Então esse provavelmente também não serve, né? Esse é para medir temperatura de ser humano. Então não sei se ele vai marcar, por exemplo, temperatura negativa, né? Imagino que talvez sim, mas talvez não, né? Não sei nem se ele tem o sinal de negativo, né? Isso. Eu acho que não tem nem no display, né? Para mostrar ao menos qualquer coisa. Mas suponha que você consegue algum termômetro aí digital, né? Esse que marca temperaturas negativas. Então, nesse caso, quando você tirar do freezer, né? Isso vai estar lá a mesma coisa do analógico, né? Menos 18.
E na hora que você coloca esse termômetro, né, o sensor, dentro da água quente, aí o que é que vai acontecer? Provavelmente, dependendo da qualidade do termômetro, né, ele simplesmente vai dar um pulo, tá? Ele vai sair de menos 18 para alguma coisa. Ou já a temperatura final, tá certo? Sei lá, mais 40 graus, né? Que é a temperatura que a água tá certo? Ou mostrar um ou no máximo dois valores intermediários, tá certo? Então ou ele vai passar direto de menos 18 para a temperatura final, ou ele vai mostrar alguma coisa no meio, sei lá, zero, né? 20 e depois finalmente chegar na temperatura final. Mas ele não vai definitivamente mostrar todos os valores, né, isso, à medida que o sensor vai esquentando. Diferente, né, isso desse termômetro aqui, tá? À medida que o líquido for esquentando, né, isso ele vai dilatando, né, e vai mostrando os valores intermediários. Claro, ele pode dilatar muito rápido, a ponto de você achar que ele pulou, né, isso. Mas se você filmar em câmera lenta, né, isso, você vai ver que ele na verdade está dilatando lentamente. Ele não simplesmente vai saltar de menos 18 para mais 40, né, sem passar pelos outros valores, tá? Então, isso é o que caracteriza um analógico. Mesma coisa velocímetro, tá certo? Um velocímetro analógico, não é isso? O ponteiro fica balançando, né? Ele fica balançando, porque o carro não está exatamente a 60 km por hora, não é isso? Em algum momento ele está menos, em algum momento está mais, então o ponteiro fica simplesmente balançando, tá? Qual a ideia? Se você der uma freada brusca, tá? Por exemplo, sair de 60 para 40, o velocímetro ele vai cair de 60 para 40, tá certo? Vai cair rapidamente, tá? Diferente, por exemplo, de um velocímetro digital, tá legal? O problema aqui é que ele não vai mostrar instantaneamente a velocidade, beleza? Então o que acontece normalmente nos velocímetros digitais é que ele mostra um número, congela por algum tempo e depois mostra outro. Porque senão, se ele ficar trocando o número muito rápido, a gente, ser humano, não vai conseguir entender que danado número é aquele. Tá? Não sei se vocês lembram daqueles filmes antigos que mostra painel de aeroporto. Tá? Quem é velho o suficiente lembra que painel de aeroporto, não é isso? Eram letrinhas que ficavam trocando, né? Hoje em dia é TV, né? Isso, então não tem letrinha para trocar, né? E painel antigo ficava trocando letrinha, né? As letras mudavam muito rápido, não é isso? Então você não conseguia entender o que é até ele finalmente parar, né? Em alguma letra. Então é isso que vai acontecer com o velocímetro digital. Se esse velocímetro mostrar a velocidade real, então você não vai conseguir ler ele. Porque, por exemplo, né, 5 agora, então ele vai estar mostrando em algum momento 4, em algum momento 5, em algum momento 6. Vai ficar trocando rapidamente entre esses números. E aí o que acontece? A gente não vai conseguir saber que danado ele está querendo mostrar. Tá certo? Então o velocímetro digital, mesmo que ele pudesse mostrar, né, muitos valores por segundo, ele não vai fazer isso porque nós, seres humanos, não temos a capacidade, né, isso, de fazer essa leitura aí. É diferente do analógico porque o ponteiro fica balançando, né? Então, veja que nós somos computadores analógicos, não é isso? A gente olha e tira uma média sem até pensar, né? Você olha assim e diz 44. Como assim 44, né? Porque você calcula que ele está um pouquinho menos da metade, ok? Metade seria, desculpe, metade seria 50, né? Então você diz assim, sei lá, está em 47. Por quê? Porque está um pouquinho menos da metade. Se tivesse na metade seria 50, né? Está um pouquinho menos, aí você chutou aí 47. Beleza? Então, é a ideia de valor intermediário, tá certo? Se exibe ou se ele obtém ou não. E, novamente, feito aquele relógio, né, isso, chique. Faz alguma diferença para a maioria dos seres humanos saber que passou meio segundo? Imagino que não, né? Eu digo maioria, não é isso? Porque para os atletas, meio segundo é a diferença, não é isso? Entre ganhar uma medalha, bater um recorde, ser classificado ou não, né? Ok? Bem, fazendo outro parênteses, né? O primeiro foi daquele filme, né? Isso, recomendo mesmo, tá? O segundo é esse aqui, tá certo? Tô vendo aqui em cima, né? Isso aqui é uma tabela, tá? Das marcas mais valiosas. Isso não significa o valor de mercado, tá? Preço das ações. Significa, né, isso, a percepção do mercado em relação àquela empresa. Quanto ela vale, né? E essa tabela, se eu não me engano, é a última, tá? Ainda não foi, ainda não saiu de 2024, tá? Essa é de 2023, ano passado. Então tá ali o QR Code, né? Isso, quem quiser pegar aí essa tabela.
Então, vocês estão vendo aí, né? A Apple, né, isso é o primeiro lugar, né? O valor dela, né, seria 880 bilhões, tá? Bilhões, tá certo? Porque seriam 880 mil milhões de dólares, tá? Então, vocês estão vendo aí que em relação a 2022, né, isso ela perdeu 7% de valor de mercado. Ela não mudou de posição, né? Tá certo? Então, aqui esse zero indica que ela não mudou de posição e que ela é uma empresa americana, US, né? United States, tá certo? Então ela é uma empresa com sede nos Estados Unidos. Em segundo lugar está o Google, né? Isso, valor de mercado, né? A percepção do mercado é que ele valeria 577 bilhões de dólares. Estão vendo assim, os dois são empresas de tecnologia da informação, né? Isso? E comunicação, né? Ela não mudou de lugar, de posição no ranking, né? Ou seja, em 2022 ela era o segundo lugar e novamente ela é uma empresa, né? Isso, americana, Estados Unidos. Em terceiro lugar, interessante, né, a Microsoft. Eu também não esperaria que ela tivesse aqui. Valor de mercado. Assim, o Google ele perdeu 30% de valor de mercado, né? Isso, enquanto que a Apple perdeu 7%, né, de 2022 para 2023, o Google perdeu um bocado, né? Perdeu 30%, né? Ou seja, em 2022, né, o valor dela era 30% a mais, né? Isso? Ou alguma coisa parecida com isso, né? Mais de 30, na verdade, né? Uma perda de 30 precisa de um aumento maior. Cadê? Sim, Microsoft, né? Isso, ela perdeu. Bem, não estou vendo direito aqui, tá certo? Alguma coisa com 10, 15, 16%, né? Tô vendo aqui, ela ganhou uma posição, né? Isso, então, ou seja, em 2022 ela era, na verdade, a quarta lugar, né? A quarta mais valiosa, passou para a terceira agora. E, né, isso, empresa americana. E estão vendo aqui, né? Olhando por aqui já sabe que ela trocou de posição com a Amazon, não é isso? Então a Amazon em 2023 ela passou a ser a quarta marca mais valiosa, tá certo? Ela perdeu um bocado, né? Menos 34%, mais do que inclusive a Google. O Google, aqui ele conta como retail, né? Todo mundo sabe, né? Comprar livro, né? Isso, coisas na Amazon, tá? Mas a impressão que eu tenho é que a maior parte do dinheiro da Amazon não vem mais disso aí, tá certo? Vem de serviço de nuvem, tá? Cadê? Sim, ela perdeu uma posição, né? Isso? Então, ou seja, em 2022 ela era a terceira, né? Novamente a empresa americana. E assim vai, tá? McDonald's está aqui, né? Isso, Visa, né? Empresa financeira. Ó, a empresa chinesa apareceu aqui em sétimo lugar, né? Isso? E ela perdeu 34%. Mídia, né? Deve ser alguma coisa parecida com o Facebook, tá certo? Louis Vuitton, marca de luxo, né? Na verdade, ela nem ganhou nem perdeu, né? Ela não teve nenhuma mudança, 0%. Mas ela ganhou duas posições. Ou seja, em 2022 ela não era a oitava, ela era a décima, né? Que agora é ocupada pela Coca-Cola. Beleza? Então, vocês vão ver muitas marcas aqui. E o que eu queria que vocês observassem é que, né, as empresas mais valiosas são empresas de tecnologia da informação. Apple, Google, Microsoft, Amazon. Essa Tencent provavelmente tá? Mas confesso que não tenho certeza. Facebook, né? Isso Oracle, a TIT é telefonia, tá? Verizon também. IBM não. IBM já é tecnologia da informação, tá bom? Então, se a gente for olhar as 10 primeiras empresas aqui mais valiosas, uma, duas, três, quatro, provavelmente cinco. Cinco delas, ou seja, metade, né? Isso tem relação com tecnologia da informação e comunicação, beleza? Ó, Nike, a Century, tá? A Century tem, né, lá no Porto Digital, um prédio bonito, né, de vidro, lá no Cais do Porto. Nvidia, placa de vídeo, né, quem é gamer aí deve conhecer, né, isso, Tesla, confusão agora, né, com o governo brasileiro. O Starbucks, né, café. E assim vai, né, o Walmart, o supermercado, que era um antigo dono, né, isso, da marca Bom Preço, né, da rede Bom Preço. Marlboro, né. Interessante, né? É a 30ª marca mais valiosa, né? Isso. E cigarro, né? Cigarro. Ó, Adobe, YouTube, Netflix, beleza? LinkedIn, Cisco, Disney, né? Uma empresa indiana aqui, ó, Tata. Acho que é a primeira, né? Isso. Ganhou 4 posições, né? É a 42ª mais valiosa.
Texas Instruments, tá? Não esqueça esse nome não, hein? A gente vai ver ele aqui no material, tá? A 43ª empresa mais valiosa, ela perdeu 26%, não é isso? Em valor de mercado em relação a 2022, ela perdeu um lugar, né? No ranking, ou seja, em 2022 ela era a 42ª, estava no lugar da Tata. E a Tata ganhou 4, né? Beleza. E aí, tá, vem a parte mais interessante. Eu descobri que existe também, tá, uma pesquisa dessa de mercado em relação à América Latina. Estão vendo aqui? Mas não tenho. A mais atual que eu consegui achar foi a de 2020, tá certo? Não tem, não encontrei 2021, 2022 nem 2023, beleza? Então, é em 2020, que seria durante a pandemia, né? Seria durante a pandemia isso aí. QR Code, tá? Quem quiser pegar essa tabela aí, tá aqui no QR Code. O link tá aqui, mas obviamente ninguém vai digitar isso, né? Não faz sentido. Então tá aí, né? Isso em 2020, né? Isso, a marca mais valiosa seria, as duas primeiras seriam bancos, né? Do Brasil, né? Isso tá ali, instituições financeiras, Bradesco e Itaú, tá? Interessante, né? A terceira seria cerveja, né? E cerveja mexicana, não é isso? Corona. A quarta é cerveja do Brasil, Skol. A quinta é empresa de telecomunicação. A sexta e a sétima são retail, né? Vendas, não estou conseguindo ver de onde são, tá? Um é México, né? Isso, e a outra não tenho certeza, Chile. Estão vendo aí, né? A oitava é cerveja, tá certo? A décima é a Globo, né? A marca da Globo, uma estação de TV brasileira. E é sério, né? A décima é cerveja também, tá certo? E a 11ª também, né? Não sei que danada de marca é essa, não estou conseguindo ver direito. Ou seja, tem quantas cervejas aqui? Uma, duas, três. Bem, das 10 marcas mais valiosas da América Latina, tá? 4 são cervejas. Beleza? Magazine Luiza aqui embaixo, ó. Petrobras, Renner, né? Healthcare, ó, Amil, Seguro Saúde, né? Americanas. Perdeu bastante valor de mercado, né? Aquela confusão que teve aí ano passado, ano retrasado, né? Perdeu bastante valor de mercado. Bem, como eu fiquei curioso em relação às cervejas aqui, né? Se eu fui pegar as outras, tá? Fui tentar ver aí, né? Até 2020, tá? E existem quantas antes? E aí o que eu achei foi de 2017, ou seja, aparentemente, né? Essa pesquisa não é feita anualmente, tá certo? Diferente dessa aqui, tá? Você vai achar 2022, 2021, todo ano tem. Bem, em 2017, ou seja, antes da pandemia, né? Isso, aqui tá o QR Code, beleza? Quem quiser pegar aí. A marca mais valiosa era Skol, cerveja, né? 2020 passou a ser a quarta, ela era a primeira. A segunda era a cerveja. Trocaram de lugar, não é isso? Essa cerveja aqui era a terceira, a Corona, né? E a Skol era a quarta. Telecomunicação, retail, cerveja, cerveja. Tem mais agora, né? Entre as 10 primeiras, uma, duas, três, quatro, cinco, né? 50%, não é isso? É a marca de cerveja. E se for olhar de 2015, ou seja, 2017, 2020, 2017 e 2015, né? Cerveja, Bradesco, cerveja. Um, dois, três, cinco novamente, né? Das 10 marcas, 5 são. Das 10 marcas mais valiosas, 5 são de cerveja. E a de 2012, eu nem sabia que tinha essa, tá? Por acaso eu achei. A de 2012, tá? A tabela até feinha, né? Não é tão bonita feito essa, não é isso? Petrobras era a primeira. Tá vendo aqui a diferença? Das 10 primeiras só tem duas. Que chegaram no topo, né? E perderam duas posições depois, né? Em 2020. Então veja a diferença aí, né? Entre o que acontece na banda de cá e o que acontece no mundo, né? A primeira hora que aparece alguma coisa a ver com álcool é aqui, né? Tá vendo aqui embaixo? Álcool, né?
Não conheço, não tenho a menor ideia, tá vendo? É uma empresa chinesa, não é isso? Então é o que os chineses andam bebendo lá, tá certo? Eu sou taiwanês, né? Mesmo assim, há muito, muito tempo fora de lá. Então, não tenho a menor ideia quais são os costumes atuais, tá certo? Então, é 18º lugar, né? É a primeira vez que aparece alguma coisa a ver com álcool. No mundo, né? Pro lado de cá não, né? Aparece de cara rapidamente. Bem, dá pra tirar algumas conclusões aí, né? E algumas preocupações. Pode ser o calor, né? Como alguém diz aí, né? Que é quente, não sei o que. Bem, que é esquisito é. Mas vamos lá. Então a gente viu aqui, né, isso, o que é computador, o que é que, para que ele serve afinal de contas, né, transformar dados em informações. E aqui finalmente, né, isso. Sim, e aí a pergunta da semana, se vocês olharam lá, né, porque o nome é banco de dados, não banco de informações, não é isso? Então eu acho que agora a resposta deve ser simples, né? Então, espero que vocês já tenham feito, né, isso. Não lá no ambiente, né? Porque se eu não me engano, você não pode colocar alguma coisa e depois colocar de novo, né? Mas anotar em algum lugar, não é isso? Então espero que vocês já tenham anotado em algum lugar a resposta da segunda pergunta, não é isso? E a primeira, vocês já sabem aí, né? Beleza, então, né, isso o que é que danado tem a ver a álgebra de Boole, né? Que basicamente é lógica clássica e aí a gente vai adicionar a tabela verdade nessa e o tal de circuitos digitais, beleza? Qual a relação aí? Então, basicamente, né, isso, o que a gente chama de computador, né, é um componente, um equipamento eletrônico digital, tá? E, acreditem ou não, né, o funcionamento dele é baseado na álgebra de Boole, tá? Que, obviamente, a álgebra de Boole, né, é basicamente valor de verdade, né, isso, operadores lógicos, mais algumas coisas aí. Em conjunto com a tabela verdade, tá? A tabela verdade, a princípio, né, não tá lá na álgebra de Boole. Mas acho que hoje em dia, esse bolo todo, né, vai junto com lógica clássica, né? Bem, a coisa interessante, tá, é que o primeiro computador digital programável, observe, ele era programado e não configurado, tá? O mais famoso de todos é configurado, tá certo? Ele não é programado. Funcional, ou seja, funcionava de verdade, tá? Não era alguma coisa para ficar na vitrine. Foi o eletromecânico Z3, tá? Então ele não era um computador eletrônico, tá certo? Ele funcionava com eletricidade, mas ele era um dispositivo, ele era mecânico, tá? Tinha componentes mecânicos nele. Desenvolvido por Konrad Zuse, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, em 41 na Alemanha, tá certo? Bem, basicamente por causa da guerra, né, isso demorou-se muito para reconhecer que realmente ele foi o cara, né, que inventou um monte de coisa, tá? Inclusive eu acho que o primeiro jogo de xadrez foi numa linguagem de programação que ele fez. Mas aí, por causa da guerra, né, isso, tudo isso aí acabou só descobrido muito tarde, tá? Bem, o componente eletromecânico era o relé, tá certo? Então lembra, computador é zeros e uns, né? Verdade e falso, etc. E no caso aqui de lógica clássica, né? Lógica trabalha com verdade ou falso, não é isso? Então o relé era usado para verdade ou falso, tá certo? Então, sei lá, o relé aberto, né? Ele seria falso e com contato verdadeiro, ou vice-versa, sei lá. Né? Mas aí a ideia é que você tem que saber o que é que significa, né? Ligado verdadeiro, desligado falso, ou o contrário, tanto faz. E quem nunca viu um relé, tá? Já ouviu um, tá certo? Então o pisca-pisca, né? Pisca-alerta de veículos, carro, moto, ônibus, caminhão, tá certo? É um relé, tá? Tec, 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 aquele é o barulho do contato do relé, fazendo contato, tá? É um eletroímã, na verdade, tá certo? Então, quando liga ele, ele atrai o contato. Então, o contato bate, aí faz o tec. E também quem já ouviu um estabilizador, um no-break instalando, tá certo? Então, quem tem já escutou um desses instalando, tá certo? É porque ele está tentando regular a tensão, ok? Deixa eu mostrar aqui, pronto, aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, tá certo? Vários tipos de relés, beleza? Tem até um aberto aqui, né? Esse aqui tá aberto, tá? Relé de transparente, né? Automotivo normalmente são esses aqui, tá certo? Que é exatamente aqui, ó, tá vendo? Essa imagem do meio aqui, tá? É a famosa caixa de fusível, né? Mas aqui é mais do que fusível, também é a caixa de relé, tá? Tem automóvel que
a caixa é a mesma, tá? Mas o acesso de fusível é diferente do acesso de relés. E tem automóveis que os relés e os fusíveis, né, estão do mesmo lado, tá certo? Nesse aqui não, né? O fusível é o que você normalmente acessa e o relé está atrás dele, tá certo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 relés aqui, né? Relé de pisca, basicamente o relé é usado para dispositivo que precisa de muita energia, tá certo? Então tem um fusível, né, para controlar o acionamento do relé aí. Beleza. Então tá certo, o Z3 era baseado em relés. Ok, o primeiro computador totalmente eletrônico, tá? No caso ele usava tubo a vácuo, né, a tal da válvula termiônica. É interessante, na maioria dos livros que vocês pegarem vai estar o ENIAC, tá certo? Vai estar dizendo que ENIAC, primeiro, de 1944, tá? Mas há algumas décadas passadas se descobriu que isso não é verdade. Inclusive o inventor, né, do ENIAC não inventou não muita coisa, tá certo? Ele copiou desse John Atanasoff, tá certo? O tal do John visitou o outro John e roubou umas ideiazinhas, tá certo? Então o primeiro computador realmente eletrônico, tá? A válvula foi o tal do ABC, tá? O A é do Atanasoff, né? E o B também é do outro cara, tá? Mas o principal é esse aí, tá certo? O outro era um estudante, um assistente de pesquisa, um negócio desse. Então o A desse carinha, o B do outro e o C de computer. E esse computador ele foi montado em 1942, ou seja, 2 anos antes do ENIAC, beleza? Na época, tá? Esse John ele era professor da Escola Estadual de Iowa, tá? Que depois virou universidade, tá certo? Virou universidade estadual, né? Em 1959. Isso é mais ou menos parecido com a Escola Politécnica, né? A Poli, tá certo? A Escola Politécnica, né? Não era universidade, né? Chamava literalmente Escola Politécnica, lá na Praça do Internacional, né? Do Clube Internacional. E hoje em dia ela é parte da Universidade de Pernambuco, né? Uma universidade estadual, não é isso? O PE. Bem, o ENIAC, né, e o seu criador ficaram com a fama do primeiro computador eletrônico, tá certo? Eu acho que todo livro, né? É o que me lembre, tá certo? Todo livro que eu peguei de arquitetura de computadores, né, etc., ENIAC é dito como sendo o primeiro, beleza? Mas isso não é verdade. Então não é tanto que não é verdade, né? Que foi desinventado. Veja que negócio interessante, né? Patente, né? Isso é dado a invenções, né? Pois é, e quando você perde patente? Quando você perde uma patente, então o troço foi desinventado, né? Então tá, a Sperry Rand Corporation, tá certo? Essa empresa aqui, ela comprou os direitos das patentes do John McCaughey, né? Que foi o cara principal, né? O cara principal que fez o ENIAC aí. Então ele patenteou um monte de ideias, né? E a Sperry Rand comprou, né, os direitos. E aí em 73, tá certo? Essa empresa, ela perdeu todas as patentes relacionadas ao ENIAC. Tá bom? Então se vocês pesquisarem aí... Ah, tá aqui. Ah, não. Tá aqui não. Esse QR Code aqui, se eu não me engano, é desse segundo link aqui, tá? O primeiro link, ó, é da própria Universidade Estadual de Iowa, tá? O primeiro é da própria universidade, mas eu gostei do segundo, é mais ou menos a mesma informação, só que tem muitas fotos, tá bom? Eu acho que o primeiro não tem foto nenhuma. Ou se tem, é só um ou dois, tá certo? O segundo link é muito legal, tem muitas fotos, que eu acho que é esse QR Code aqui. Então, basicamente, né, as patentes foram removidas, tá certo? Então foi desinventado, né, as patentes do ENIAC em 73. Mas aí, curiosamente, todo o livro ainda fala que o ENIAC é o primeiro computador, apesar de não ser verdade, né, mas todo mundo fala. Sim, aqui tem a válvula, tá bom? Então do lado direito, tá certo? Você tem duas válvulas, uma maior e uma menorzinha, tá bom? Quem é velho o suficiente lembra disso aí, tá? Porque as televisões de tubo e os monitores de antigamente, né? Antes de aparecer LCD e LED, tinha a válvula dentro, tá certo? Se você olhasse, né, você via um brilho por cima, atrás, né? Por cima você via um brilho ali. A válvula, na verdade, o objetivo não é brilhar, não, tá? O problema é que a válvula, para funcionar, ela precisa estar quente, tá certo? Então, aquele brilho, na verdade, era um curto-circuito controlado para gerar calor, né? É feito chuveiro, tá certo? O chuveiro, na verdade, é um curto-circuito, né?
Só que aí ele é dentro da água, tá certo? Se você não fizesse aquela água escorrer, basicamente ia queimar o elemento, né? A não ser, obviamente, que seja a resistência blindada, não é isso? Mas resistência tradicional, tá certo? Aquilo é um curto-circuito, tá? Beleza, então válvula aí, que era o computador eletrônico, tá certo? Ok, aqui vocês estão vendo lógica clássica, né? Isso verdade e falso, tá? No caso da informática, né? Normalmente 0 é falso e 1 é verdade. Essas tabelas aqui eu peguei desse livro aqui de Juliana eu acho, é o nome dela. E esse QR Code vai dar no livro, tá? O PDF do livro. Infelizmente está em inglês, né? O I, o ou, o não. Bem, confesso que eu nunca escutei NEND em português, né? Nem nó. Mas isso aqui, SHOR, é o ou exclusivo. Que curiosamente é o que a gente usa no dia a dia, tá certo? Normalmente o ou que a gente fala, o ou falado, não é equivalente ao ou matemático, tá? Ele é o ou exclusivo. Por exemplo, se você chegar, sei lá, numa cantina e pedir uma coxinha ou uma empada. Veja, eu quero uma coxinha ou uma empada. Esse ou não é o ou lógico. Porque se ele fosse o ou lógico, significaria que você aceitaria os dois. Estão entendendo aí? Que é exatamente essa tabela aqui, né? Essa tabela aqui é o ou lógico. 1 em 1. 1 em 1 é 1. Ou seja, se o atendente ou a atendente te der uma coxinha ou uma empada, você estaria satisfeito? Não, não estaria. Na verdade, né, o ou falado, na grande maioria dos casos, é o ou exclusivo, é o SHOR. Estão vendo aqui, né? Dar uma coxinha, uma empada não é legal. Você vai dizer, epa, peraí, vamos com calma aí, tô com essa fome toda não, né? Porque se você quisesse os dois, você não teria dito ou, teria dito i, né? Me dá uma coxinha e uma empada. Massa? Então, na linguagem falada, o ou que a gente usa não é o ou matemático, né? É o ou exclusivo matemático. E aqui é a tabela do ou exclusivo. E aqui do lado, tá certo? Bem, aqui é a notação matemática, tá? Tem várias formas diferentes de escrever isso, né? Mas eu acho que a notação usual hoje em dia é essa, tá? Antigamente era diferente, tá certo? O não era um símbolo do teclado, tá? Que normalmente é. Me desculpe, eu não vou conseguir fazer no meu teclado é diferente. Não vai aparecer o não. É uma barrinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bem, depois eu tento fazer isso aí. Senão agora a gente vai perder tempo nisso. Ah, sim. Então voltando para cá, né? Então esses símbolos gráficos aqui, tá? São os símbolos que a gente usa quando faz circuitos elétricos, tá certo? A gente usa portas lógicas. E o grande barato disso aqui tudo é que tudo é a mesma coisa, tá? Você pode montar usando tabela verdade, pode montar usando, né, uma equação lógica, ou pode usar, né, usando circuitos. Tudo é a mesma coisa. Tá? Na parte de eletrônica normalmente se usa, né, esses símbolos, e vocês matemáticos normalmente usam, né, isso, essa aqui do meio. Ok? Beleza. Assim, fugindo do assunto, né? No segundo período do curso de vocês, se vocês olharem lá, né, a grade curricular do curso, vocês vão ter uma disciplina chamada Elementos de Lógica Matemática, tá? Então aqui, tá certo? Estão vendo aqui, né? É a meta da disciplina, 60 horas, né? É mais que a nossa, que eu acho que é 45, ok? E, né, nesse QR Code, tá certo? Vocês vão ter acesso a um livro, tá? Obviamente não é nenhuma pirataria, tá? É um livro que foi produzido, né, por alguém recebendo o bolso da Universidade Aberta do Brasil, o AB, né? Então é um livro muito legal, tá? Só folheei, tá certo? E na folhada que eu dei eu gostei muito, muito simples, tá certo? Direto ao ponto, então achei ele bastante legal. Então, se vocês puderem e quiserem dar uma olhada, baixa aí nesse QR Code. Muito legal aí. Ok. Então, voltando, né? Tabela é verdade, circuito digital, não é isso? Então, qual a relação disso aí? Em 1938, tá? Shannon, ele publicou um artigo, tá? Que relacionava circuitos eletromecânicos, lembra relé? E tabelas verdade, tá certo? Então, ele relacionou o funcionamento de relés, tá? Com tabelas verdade, beleza? Como é que poderia fazer isso aí? Inclusive, eu acho que foi tema da dissertação de mestrado. Não sei porque eu tô achando que foi mestrado, tá? 1940, né? Bem, se a gente pegar o caderno de exercícios, tá? Do volume 1,
Lembra desse carinha aqui, né? Oh, desculpa, esse carinha não, esse carinha aqui. Esse carinha aqui vai dar no volume 1, tá? De um livro de infraestrutura de hardware, que é o nome novo de arquitetura de computadores. E o A aqui, tá? É o caderno de exercícios, tá certo? Então, se a gente for lá no final do material, deixa eu pensar aqui, 134. Que slide é esse que eu tô agora? 25, né? Ops, foi demais. Tá aqui, ó. 2009A. Beleza? Então aqui tem um link, né? Isso pro CE, caderno de exercícios, tá? Então isso vai levar no caderno de exercícios do volume 1, beleza? Então, 25. Então, um exercício lá, tá certo? É exatamente esse aqui, tá? A ideia é você fazer o circuito digital para esse alarme, tá? Então tá dizendo aí, o alarme soará sempre que for recebido um sinal de falha, juntamente com um sinal de parada. Então é interessante, né? O troço falhou, mas não parou, então não vai ter alarme. Ou um sinal de alerta, tá certo? Então a primeira coisa é, o que é que exatamente ele quer dizer com isso aí? Bem, pelo que eu entendi, se houver um sinal de alerta, o alarme deve soar. Inclusive essa vírgula aqui foi o que eu coloquei, tá? Se vocês olharem o material, não tem essa vírgula não. O que deixa em dúvida exatamente o que ele quer dizer, tá certo? Então eu coloquei uma vírgula aqui para separar sinal de falha juntamente com o sinal de parada do sinal de alerta, tá certo? Porque sem essa vírgula, uma interpretação que seria sinal de falha com sinal de alerta ou sinal de parada, beleza? Então eu coloquei essa vírgula aqui para tentar, né, deixar mais claro. Então toda vez que tiver sinal de alerta, dispara alarme. Então essa é uma coisa. A segunda coisa é, se tiver um sinal de falha junto com o sinal de parada, então você também soa alarme, beleza? E qualquer outra combinação não vai soar alarme. Então, por exemplo, se você tiver um sinal de parada, alarme não soa. Se tiver um sinal de falha, alarme também não soa, beleza? Então, tem algumas combinações que não vão fazer soar alarme. Bem, no final das contas, né, isso, como é que a gente coloca isso aí numa tabela verdade? Beleza? Então, por exemplo, SA, sinal de alerta, SF, sinal de falha, sinal de parada. 0 quando for falso e 1 quando for verdade. Ou seja, na primeira condição aqui é quando não teve sinal de alerta, não teve sinal de falha, não teve sinal de parada. Então é óbvio que não vai soar alarme. Esse cara vai ser 0. Beleza? Então basicamente significa isso aí. Por exemplo, essa quarta linha aqui. Você não tem sinal de alerta, então não vai soar alarme, mas tem um sinal de falha e tem um sinal de parada. Ou seja, atende aquele requisito, não é isso? Então aqui, ó, o alarme deveria soar. Beleza? E nesses últimos 4 casos aqui, ó, são todos quando você tem o sinal de alerta. E lembra que na descrição, toda vez que tiver o sinal de alerta, o alarme deve soar. Beleza? Ou seja, se a gente fosse preencher essa tabela verdade aqui para o alarme, né? Ou seja, 0 quando ele não soa e 1 quando ele soa, então esse deveria ser os valores, né? Isso para essa tabela aí. Beleza? Então, ou seja, se você tem 3 sinais, tá certo? Você tem 8 combinações deles. Tá aí, 000 é a primeira e a última é 1. Basicamente 2 a terceira, né? Dá 8. Ok? Então você tem que analisar os 8 casos possíveis. Se fossem 4 sinais, né? Seria o dobro então. Você teria 16 entradas, 16 linhas aí. Então você teria que analisar cada uma das 16 linhas aí. 2 a 4 é 16, né? É o dobro de 2 a terceira. Beleza? Então, das 8 combinações possíveis, né, isso 5 disparam um alarme, tá? Então, esses últimos 4 aí tem que disparar porque você tem um sinal de alerta, não é isso? Então, ele tem que disparar alarme. E tem mais 2, né, isso que tem que provocar o disparo, quando você tem o sinal de falha junto com o sinal de parada, não é isso? Então, é esses 2 aí e o lado de baixo. Mas aí o lado de baixo a gente já tinha feito, né, isso por causa do sinal de alerta, né? Então, não vai aumentar, né, por causa disso. Então, são os 5 casos aí, tá? Beleza. Então, vocês estão vendo aí que eu passei de uma descrição, né, isso, para uma tabela verdade. Beleza? Então, estou formalizando aí o que está acontecendo, né? Claro, se eu interpretar errado a descrição, é óbvio que eu vou montar, né, isso, uma tabela verdade errada, né? Beleza, tá. E como é que eu passo agora de uma tabela verdade para uma expressão booleana? Muito simples, tá certo? É só olhar aonde é
que a saída é 1, a saída é verdade. E vocês lembram, né? São esses 5 últimos casos aqui. Ou seja, a expressão booleana só tem que descrever os 5 casos em que você tem o alarme soando. O resto não interessa. Não me interessa quando o alarme não soa, tá certo? Então, vamos lá, né? São esses 5 casos. Então, basicamente, né? Eu tenho que descrever essas 5 combinações, tá? E aí, quais são essas 5 combinações? Beleza? A primeira é qual? Olhando aqui, ó. A primeira é quando você não tem sinal de alerta, né? Ou seja, o sinal de alerta é 0, tá? A gente representa isso aqui com uma negação, beleza? Que seria uma barra, né? Ah, bom, aqui tem, ó. Como eu não consigo botar uma barra em cima, tá certo? De uma letra, tá? Você coloca embaixo, né? Isso sublinhado, né? Mas não coloca em cima, tá? E eu não ia ficar procurando uma fonte com barra em cima das letras, não. Então, o que eu fiz aqui foi usar a notação antiga, tá certo? Vocês vão ver agora. Então eu preciso que nessa primeira linha, no sinal de alerta seja falso, tá? E que o sinal de falha seja verdade e o sinal de parada também, beleza? Então como é que a gente descreve isso? Com isso aí. Estão vendo aqui? É esse carinha aqui, ó. Eu acho que no teclado de vocês, tá? Ele tá no Shift 2, né? Em cima do 2 ou do 3, tá? Agora danou-se. Não tenho 100% de certeza não. Meu teclado, engraçado, ele foi vendido como teclado ABNT, mas definitivamente ele não é ABNT, tá? Então eu não tenho esse símbolo no meu teclado não. Mas eu acho que no de vocês, quem tem computador aí deve ter isso no teclado. Então aqui, tá certo? Ele tá dizendo que o SA precisa ser 0. Beleza? Porque quando barra, né, quando você nega, ele vira 1, né? Então esse componente aqui vira 1 quando você nega. E aqui, tá vendo? Isso é o símbolo do I, né? Da lógica matemática clássica, né? Esse é o símbolo do I, tá? Um pontinho, né? Então você precisa que esse cara seja 0 e esses dois 1. Tá, mas essa é a primeira linha. E qual é a segunda condição? Ou seja, o alarme dispara quando isso é verdade ou... Agora vem a segunda linha. Tô vendo que a segunda linha, ó, eu vou usar aquele símbolo, né, de negar, né, isso? Para SF e SP, né? Para essa segunda linha, eu quero que o sinal de alerta seja verdade e os outros sejam falsos, tá? Então tá aí. Né? Sinal de alerta é verdade, os outros são falsos. E assim vai, tá certo? Então vocês estão vendo aí que na última linha, por exemplo, eu não vou usar aquele símbolo, né? Eu vou precisar que os três sejam verdade, ou seja, eu vou ter SA, ISF e ISP. Ok, então né, essa é a última entrada, beleza? Então, essa expressão booleana, ela é bem grandinha, tá? Mas, não sei se é o caso, mas ele pode ser simplificado, tá? E pode ser muito simplificado. Por exemplo, se a gente olhar esses últimos 4 aqui, ó, vocês vão ver que, na verdade, ele não depende nem de SF nem de SP. Porque aqui, tá vendo? Ó, você tem exatamente as 4 combinações possíveis de SF e SP. Então, na verdade, o que acontece com SF e SP não interessa, né? Não interessa sinal de falha nem sinal de parada. O que interessa é que tem sinal de alerta. Tá vendo aqui? Então, você pode tirar esses 4 caras aqui, ó, e colocar somente sinal de alerta. Tá? E se você olhar para o de cima, veja só. A primeira linha, ela é exatamente oposta da segunda, né? Então veja só, a primeira linha diz o quê? Eu não quero sinal de alerta, a segunda diz que eu quero. Né? E depois diz que não é para ter sinal de falha nem sinal de parada. Aqui está dizendo que não pode ter nem sinal de falha nem sinal de parada. Então você vê que, né, ele se contradiz aqui. E se você olhar mais embaixo aqui, ó, você vai ver que a única diferença aqui é o sinal de alerta, né? O sinal de falha é sinal de presença, tá vendo? Desculpa, presença não, parada, né? Então a única coisa aqui a diferença desse cara pro último é o sinal de alerta. Ou seja, se você não tivesse ninguém aqui do meio, esses 3 aqui, tivesse só o primeiro e o último, você percebe que sinal de alerta, né, é irrelevante nesse caso. O que você precisa é sinal de falha e sinal de parada. Então se você olhar só a primeira linha e a última, você pode simplificar essas duas coisas em sinal de falha e sinal de parada. E se você olhar as 4 últimas, tá certo? Elas simplificam em apenas sinal de alerta. Beleza? Então, ou você pode reduzir isso aqui matematicamente, tá? Fazendo manipulação algébrica, tá certo? Joga esse cara para lá, joga esse cara para cá.
e eventualmente você, né, vai eliminando. Ou pode usar outras técnicas, tá? Existem várias técnicas para isso aí. Então, basicamente, né, isso seria reduzir essa expressão aqui, né, com 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele seria equivalente a esse cara aqui de baixo, tá certo? E dado que o ou, né, isso, ele é comutativo, né? A ou B é a mesma coisa que B ou A. Então, né, você poderia jogar esse pedaço para lá e outro pedaço para cá, né? Então, eles seriam equivalentes aí. Então, basicamente, né, o alarme dispara exatamente quando acontece esse último cara aqui embaixo, né? Teve sinal de falha com sinal de parada ou um sinal de alerta, que se a gente observar é exatamente a descrição, né? Sinal de falha e um sinal de parada ou sinal de alerta, ok? Então, né, isso, a tabela verdade foi exatamente grande, mas se você simplificasse ela, dava exatamente tá, naquela expressão ali. Ok? Certo. Então a gente viu aqui que pode transformar uma descrição, né, numa tabela verdade. Depois a gente pode transformar a tabela verdade numa expressão booleana, que pode ser simplificada, não é isso? E agora a gente pode transformar a expressão booleana no circuito digital. Lembre, é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa, tá? Então, se a gente olhar aqui, aquela tabelinha aqui, tá vendo? Isso aqui é tudo igual, não é isso? Um i, ele é esse desenhozinho aqui. E, assim, pra lembrar, tá? Pensa no end, o D do end. Tá vendo aqui? É a forma mais fácil, tá? Toda vez eu confundia, né? E esse símbolo aqui, ó, ele tem uma curva, tá vendo? A curva do O, do OU. Beleza? Então, em inglês, né? End, então é o D, e a curva do OU, tá? O NOT é esse normal de triângulo com a bolinha. O NAND é um I com a negação, tá? Então ele bota essa bolinha aqui para negar o I. Mesma coisa o NOR, tá? É a negação do OU, tá certo? Então você tem o OU com a bolinha. E o OU exclusivo, ele é igual ao OU, só que ganha outra barrinha aqui, né? Então isso faz ele virar OU exclusivo, tá certo? Então, por exemplo, qual seria a tabela do NOR? Você troca aqui, ó. Onde era 0 vira 1, onde era 1 vira 0. É a negação. Então aqui fica 1, 0, 0, 0. Fica a negação do O. A pergunta óbvia por que tem a negação do O e a negação do END? E a explicação simples é, do ponto de vista de circuito digital, tá? E de também manipulação algébrica, tá certo? Você tem como a partir de somente NANDs, tá? Só tem um NAND. Construir os outros. Construir o END, o OR e o NOT. Da mesma forma, se eu tiver somente NOR, somente o operador NOR, eu não tenho mais nenhum outro, tá? Eu sou proibido de usar o NOT, por exemplo. Eu consigo simular o NOT com o NOR. Massa? Da mesma forma, eu consigo simular o NOT usando somente NAND. Beleza? Então, nesse ponto de vista, a porta NAND, né, é uma porta universal. A partir dele você simula qualquer outra porta. Mesma coisa o NOR, tá certo? O NOR também é uma porta universal, porque a partir dela você simula todas as outras. E quando eu falo todas as outras, são todas as outras, incluindo o SHOR. Tá certo? E o próprio NOR, tá? A partir do NAND, como você simula as outras, e as outras você consegue compor para montar um NOR, porque o NOR basicamente é um OU, né? Seguindo de uma negação, tá? Então, basicamente essas são a importância das portas NAND e NOR, tá? Elas simulam todas as outras portas. Aqui. Então, tá certo. A gente, no final das contas, tinha chegado, né, nessa expressão booleana, tá certo? E a ideia qual é? Esse aqui é o circuito digital que implementa, né, essa expressão booleana. E é muito simples, tá? É basicamente o que? Eu tenho uma porta OU, ela aqui, que recebe o sinal de alerta, ou, não é isso? Aqui embaixo, um sinal de falha em conjunto e com sinal de parada. Então aqui, ó, uma porta aí com sinal de falha e sinal de parada. Bem, eu coloquei uns desenhozinhos aqui, tá? Para sugestivo, né? Alerta, literalmente, é só um alarme. Coloquei literalmente um alto-falante aqui, não é isso? Então, faz só alarme. Sinal de alerta, tá certo? Eu coloquei, por exemplo, um sensor de ultrassom.
Normalmente, né, alarme de carro, tá, tem sensor de ultrassom, tá certo? Se você olhar o para-brisa, né, tem dois negocinhos, um do lado do outro. Aquilo é um sensor de... Parece um microfone, tá? Olhem aí, se vocês tiverem algum carro aí, tiver aquele negocinho no para-brisa, né? Olha lá, vai estar no canto superior esquerdo, tá? Um negocinho que parece um microfone. No canto superior direito também. Na verdade é ultrassom, tá? Ele manda sinal de ultrassom feito um morcego, tá certo? Ele manda o sinal de ultrassom e a ideia qual é? Você não precisa abrir a porta, né, para o alarme disparar. Se você quebrar algum vidro ou colocar a mão pela janela, tá certo? Ele vai detectar, né, a presença e vai disparar o alarme, tá? Então eu botei como sinal de alerta, né, um sensor de ultrassom. Podia ser infravermelho, tá certo? Sensor de presença, né? Então, ultrassom é um sensor de presença, assim como o infravermelho, que é o tradicional, né? Isso. Em muito lugar, né? Você olha lá no teto, né, no canto e vê um sensor de infravermelho, tá? Como sinal de falha, tá? Eu coloquei um monitor de energia. Então, como é que tu sabe se alguma coisa falhou? Bem, não está consumindo mais energia, né? Tá desligado, né? Isso queimou, tá bom? Então, eu coloquei um sensor de energia, tá? E como sinal de parada, eu coloquei um olho, um watchdog, tá certo? O watchdog é um termo, né, que a gente usa, né? Isso é para, sei lá, alguma coisa que fica literalmente o watchdog, né? Um cachorro vigilante que fica monitorando se alguma coisa está funcionando ou não. Se ele detectar que alguma coisa não está funcionando, ele, por exemplo, reinicializa o sistema. Tá certo? Então, um watchdog muito simples, tá? Por exemplo, você monitorar se um site está online ou não. Tá certo? Muito simples. Como é que seria esse watchdog? Ping. Alguns de vocês, inclusive, já fazem isso, né? Quando quer jogar, usa o comando ping. Então, por exemplo, se eu fosse monitorar se o site do Google está no ar ou não, ping www.google.com. Tá vendo aí? Teve resposta, né? Tá levando 59 milissegundos, não é isso? Então, por exemplo, eu poderia fazer um watchdog, né, que monitora o site do Google a cada minuto. Ou seja, a cada minuto eu executo o comando, tá certo? E observo a saída, né? Se não tiver resposta, significa, por exemplo, que o site está fora do ar. E aí eu poderia, por exemplo, mandar um e-mail, né, um zap, algum alerta, não é isso? Então, seria um exemplo de um watchdog bem simples, tá? Imagina então, por exemplo, uma sonda que foi para o espaço, né? Aquele rover, aquele carro que está andando lá em Marte. Ele tem um watchdog, tá certo? Aquilo é um programa de computador, não é isso? Então você tem um programa de computador que faz o troço funcionar, né? O carro andar, tirar foto, etc. E tem outro programa independente que monitora se o anterior está funcionando. Vê que coisa interessante. Então, se o programa principal parar de responder, o que é que o watchdog faz? Reinicializa o programa principal. E, inclusive, isso foi uma falha que teve lá, tá? Lá no começo, o watchdog estava reinicializando sem parar o computador principal, sem necessidade nenhuma. E depois descobriram que, né, teve um problema aí de... Qual é o nome? O nome técnico é inversão de prioridade. Tá certo? Tava vendo inversão de prioridade e aí o watchdog, por algum motivo, tava resetando sem parar o sistema. Ou seja, o rover lá tava travando o tempo todo. E não é porque ele tava travando, é porque o watchdog tava bugado. E aí, obviamente, corrigiram, né, o código do watchdog e aí passou a funcionar corretamente. Beleza? Então, é um sistema de monitoramento aí. Massa. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele circuito, tô vendo aqui, e simular ele, tá? Então existem vários sites, né, vários simuladores, tá, na internet de circuito lógico, circuito digital, beleza? Então eu peguei um deles aqui, né, logic.ly. Eu acho que esse QR Code leva para esse site aí. E eu acho que já leva pro demo, tá? /demo, porque aí quem não manja muito bem pode demorar para achar, né, onde é que tá esse simulador, tá certo? Então, basicamente aqui, ó, você clica na porta que você quer, clica aqui, ele bota a porta, tá certo? E rola aqui essa barra, tá? E aí, por exemplo, eu escolhi uma lâmpada, né? Não tinha alarme aqui para escutar, tá? Então a ideia qual é? Ele acende a lâmpada, né? Quando o alarme soa, tá certo? Então, como sensores, né? Isso, eu coloquei um interruptor, tá certo? Então, literalmente feito um interruptor de parede, né? Acende ou apaga uma lâmpada, né? Tá certo? Então, a ideia aqui é que esses interruptores correspondem, né, isso, ao sinal. Então, se houver um sinal de alerta, eu ligo esse cara.
Eu poderia ter colocado um punch button, tá? É aquele botãozinho que você aperta, né? Mas aí significaria que eu ia ter trabalho aqui. Lembra que esse dois só dispara quando aperta os dois simultaneamente, né? Então eu acho que talvez o outro não funcionasse. Enquanto que aqui, né, eu ligo e depois ligo o outro. Então aqui, exemplo, tá vendo? Aqui eu liguei o sinal de alerta, tá? É alerta, né? O alarme, sei lá. Então vendo que acendeu a lâmpada, né? Porque esse sinal vem aqui pro OU, tá? Se você olhar a tabela verdade do OU, se um deles for verdade, a saída é verdade, né? Então acendeu. E aqui, tá vendo? Ó, eu fiz de conta que teve um sinal de falha e vejam que a lâmpada não acendeu. Por quê? Porque o sinal de falha ele entra numa porta I, né? E uma porta I só vai dar verdade se os dois forem verdade, não é isso? Então aqui somente o sinal de falha é verdade. O sinal de parada é falso, né? Então verdade e falso dá falso. Então por isso que a lâmpada não acende. Mas, né? Se eu tiver um sinal de falha e um sinal de parada, não é isso? Então entra aqui no I, o I vai dar verdade, entra no OU, e como isso é um OU, não depende do outro, não é isso? Então acende a lâmpada aí, beleza? Então aqui eu mostrei os dois únicos casos, na verdade, né? Dois não, desculpe, tem mais, né? Na verdade, sinal de alerta sempre vai acender, né? Independente dos dois aqui, não é isso? Então mostrei dois casos típicos aqui, né? E um caso típico que não acende. Na verdade, só tem dois casos que não acendem, né? Quando você só tem sinal de falha ou só tem sinal de parada, não é isso? Só um ou só o outro, sem sinal de alerta, não vai acender o alarme, né? Então só tem dois casos que não vai acender o sinal de alerta aí. Beleza. Certo. Então tentei mostrar aqui para vocês, né? Isso é equivalência, né, entre tabela verdade, né? Uma equação, uma expressão booleana, né? Isso, e um circuito digital, né? Um circuito lógico, tá? Então todos eles são equivalentes. De um você faz o outro e vice-versa. Beleza? Então agora a gente vai para portas lógicas, que basicamente é isso aqui, tá? Isso aqui também a gente chama de porta lógica, tá certo? Transistores, né? Acho que eu tenho que tirar esse acento aqui, né? Ou é transistor ou é transistor, né? Acho que são aceitos os dois, tá? Eu vi aqui que eu estou confundido. Tem hora que eu boto acento, tem hora que eu não boto, né? E obviamente tem que ser uniforme. Então depois eu corrijo isso aí. Qual é a relação dessas coisas, né? No final das contas, porta lógica, transistor ou transistor e circuito integrado, tá certo? Então essa é a seção aqui. Então basicamente está dizendo o que aqui? Naquele circuito, tá vendo aqui embaixo, né? Você tem uma porta OU e uma porta I, né? Esse aqui, desculpa, vocês não estão vendo o mouse não, né? Agora. Uma porta OU e uma porta I, ambas de duas entradas, não é isso? Então o que eu preciso fazer agora é o quê? Procurar circuitos integrados, tá? Que tem as portas que eu quero, tá certo? Com as características que eu preciso. Por exemplo, voltagem. Eu preciso de uma porta que trabalhe com 12 volts. Vou usar no carro. Ok? Ou 24 volts. Vou usar no caminhão. Entenderam aí, né? Então, basicamente você vai procurar as portas, tá? E ver se o circuito integrado tem as características que você precisa. Então, simplesmente eu botei no Google, tá? E deu vários sites, tá certo? E um que eu achei bem curioso foi esse cara aqui, tá? AutoCore, né? Acho que é o nome do site, AutoCore. Esse é o QR Code, tá? Eu acho que o QR Code vai dar nessa página aqui. Tá certo? Eu acho que é. Tá ali, Texas Instruments, não é isso? Lembra Texas Instruments que eu falei para vocês lembrarem das marcas mais valiosas? Ela aqui, ó. Então, basicamente, né, esses aqui são circuitos integrados, tá? Que implementam portas lógicas, estão vendo aqui? NAND, OR, desculpe, NAND, SHOR, OR, não é isso? Tá? E barato, estão vendo aí? R$1,90, R$2,90. A postagem certamente vai ser muito mais caro que isso aí. Eu não testei, ó. Então, não tenho a menor ideia quanto ele vai cobrar de frete, né? Para mandar um troço que só custa R$2. Bem, basicamente aqui tá, eu cliquei na porta OU, lembra? Eu preciso de uma porta OU de duas entradas e uma porta I de duas entradas, né? A OU tá aqui, tá? O que eu não sei é quantas entradas ele tem, tá certo? Então, basicamente, eu cliquei nele, né? Isso. Abriu essa página aqui, tá? Aí ele está dizendo ali, né? O modelo 74HC32, né? É um circuito integrado de porta lógica ou custa R$2, tá? E se eu for rolar aqui essa barra, vai dar em algum momento nisso aqui. Beleza? Estão vendo aqui a barra, né? Ele vai mostrar, ó, o que é que significa os pinos, tá? Daquele circuito integrado, tá certo? Então, por exemplo, olha ele aqui, né?
esse carinha aqui, tá vendo que ele tem um buraquinho aqui, né? Esse buraquinho indica onde começa o pino 1. E o pino 1 sempre está à esquerda dele, tá? Então, com ele para cima, esse cara é o pino 1. Beleza? 1, 2, 3, 7, tá? 8, né? E lá em cima tá o 14, tá vendo aqui, né? Então o pino 14, tá vendo aí, né? É onde você liga no positivo, tá certo? E o pino 7, ó, é onde liga no terra, não liga no negativo, né? Qual é a voltagem? Tá vendo aqui embaixo? Esse circuito integrado trabalha de 4 a 6 volts, ok? Ou seja, tu não vai poder ligar esse troço no carro, né? Não direto, tá? Se você botar um resistor, um regulador de tensão, aí você pode usar no carro. Ou, adivinha, um carregador USB, né? Um carregador USB tecnicamente são 5 volts, né? USB padrão, não é isso? Então você poderia ligar esse carinha, tá? Num carregador USB, beleza? Ó, tá dizendo que o tempo médio de execução é 8 nanosegundos. O que é que significa isso? Na hora que vier um sinal, ele leva 8 nanosegundos para dar a resposta, tá certo? Ele está dizendo aqui que consome no máximo 1 microampere, tá? Então, por exemplo, esse pino 1A, para ele detectar o sinal 1, tá certo? Ou seja, se é verdade ou falso, né? 1 é verdade, 0 é falso, ele só precisa de 1 microampere, tá? Ele não gasta mais do que isso aí. E esse cara, tá vendo aqui, ó, ele, e o próprio desenho mostra, né? Ele tem 4 portas ou. Lembra, eu só preciso de 1, né? Mas aí, por exemplo, nessa tabela não tem, eu acho, tá? Acho que não tem um circuito integrado com somente uma porta ou, tá certo? E óbvio, não vai ser tão muito mais barato não, tá? Eu acho que uma porta ou vai custar uns 50, tá certo? Não vai ser muito mais barato não, tá? Então, basicamente, tá certo, eu vou deixar de usar 3 carinhas desses aqui. E adivinha, mesma coisa para porta end, né? Se eu encontrar uma porta end, provavelmente ele vai ser algo parecido com isso aqui, né? 4 portas end de 2 entradas, eu só vou usar uma. Massa? Assim, ó, encapsulamento, tá? Qual é o encapsulamento que ele usa? Deep, tá? Dual inline. Dual 2 inline, tá vendo? Feito skate inline, né? Então, tá certo? É porque ele podia ser quadrado, né? Podia ser retangular, podia ter outras formas. O deep é padrão, tá? O deep vai ser esse retangular, pinos de um lado, pinos do outro. Beleza? E esse pé de package, né? Dual inline package. Massa. Assim, ó. Se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão ter acesso ao PDF que descreve esse circuito integrado. Tá vendo aí? Texas Instruments, não é isso? Esse aqui é uma descrição genérica, né? Isso no modelo SN qualquer coisa 4HC32, tá? Esse aqui no caso é o 74H, né? E dá para ver que tem o modelo 54 também, tá certo? Então é a descrição genérica para 2 tipos, tá certo? De circuito integrado, tá? Lá embaixo ele deve dizer, tá certo? Qual é a finalidade de cada um deles, ok? Ambos trabalham de 2 a 6 volts, tá certo? Eles conseguem ligar até 10 outros caras na saída, tá? Não é isso que está dizendo aqui? Output can drive up to 10. Então, né, na saída de um cabo desse aqui, eu posso ligar até 10 outros circuitos integrados. Consome pouquíssima energia, né, que ele está dizendo aqui, 20 microampere. Aqui, ó, o tempo 8 nanosegundos estava ali, a saída de 5 volts. O que interessante, aqui tem uma coisa diferente, né? Veja que aqui está dizendo que ele consome no máximo 1 microampere. E ali ele botou mili, né? Micro é muito melhor, tá? Eu acho que é porque não tem no teclado micro, né? Então pode ser que o sujeito quisesse botar micro ali, só que botou um M no lugar, né? Só que M não é micro, né? M é mili. Deu azar de M ter significado, né? Se não existisse nenhum significado para M, a gente podia imaginar que M fosse micro, né? Então, na verdade, está dizendo que, né, na entrada ele consome no máximo 1 microampere. Beleza. Ó, a aplicação, ó, aonde é que ele diz que você pode usar esse chip dele, né? Esse circuito integrado? Em educação, né, sala de aula, etc, né? Para aluno treinar. Em brinquedos, tá vendo? Ó? Se vocês quiserem fabricar algum brinquedo, pode usar esse circuito integrado, né? Instrumento musical, ó, healthcare, para equipamento de saúde, né? Ou fitness, de academia, né? Automação, tá vendo? Ó? Controle de automação de fábrica, né? Isso, e automação de predial, né? Sensor de qualquer coisa, né? Que você quiser colocar lá. Então ele diz que esse circuito integrado é recomendado para esse uso aí. E tô vendo aqui, ó, os vários tipos de embalagem, tá vendo?
Então você não tem somente o DIP, né? Você tem também o tal de SO, TSSOP, tá? Tem alguns tipos diferentes de embalagem. Alguns devem ser quadrado em vez de ser retangular. Bem, se a gente descesse aqui nesse PDF, tá, ele iria mostrar as outras, né, formas de embalagem que ele tem. Beleza, como eu não tinha portas end aqui, né? Isso, eu acho que só tem porta U, tá? Acho que mesmo rolando aqui, eu acho que eu não encontrei porta end não. Aí eu fui dar uma olhada no site da própria Texas Instruments, né? A gente tinha visto aqui que é Texas Instruments, então fui lá no próprio site da Texas Instruments. E lá eu fui pesquisar sobre portas lógicas, por exemplo, ó, eu coloquei aqui O e mandei pesquisar, tá? Esse QR Code vai dar exatamente na busca que eu fiz, tá certo? Então vocês vão ver todas as portas O aqui. Essa imagem, na verdade, eu reduzi, tá? Tinha um bocado de coisa aqui no meio que eu cortei, tá certo? Então essa imagem não é exatamente o que vocês vão ver lá. Vai ter um bocado de lero-lero aqui que ocupa muito espaço, tá certo? Então eu meio que editei aqui para remover as coisas que não interessam. Bem, então a Texas Instruments, né, isso tem 85 produtos, tá? 85 circuitos integrados que implementam a porta O. Massa? Vocês estão vendo o 4 aqui, tá? Olha, esse HS, né? Tá vendo que esse não é HS, né? É HC32. Aquele HCS32. Então esse é diferente. Tá? Deve ter alguma diferença aí, alguma besteirinha. Bem, esses 4 primeiros aqui, tá? Se a gente for olhar aqui, família não interessa. Veja a tensão máxima e mínima. Lembra que o outro é 2 a 6. Tá vendo aqui que você tem de 1.1 a 3.6. Então aqui você já vai queimar se você ligar no carregador USB, não é isso? Enquanto que esses dois últimos aqui você liga tranquilo no carregador USB. Se esses dois aqui você ligar, vai fumaçar eles aí. E vejam, tá vendo? Ó, que os dois primeiros e o último, tá vendo? Ele tem 4 portas ou. O terceiro tem 3. Tem uma porta a menos. Mas tá vendo qual é o motivo? Cada porta ou tem 3 entradas. Massa? Enquanto que aqui são 4 porta ou de 2 entradas. O que você tem aqui são 3 porta ou de 3 entradas cada. Massa? Então é por isso que você tem uma porta a menos, né? Beleza. E aqui tá certo. Desculpa. Eu desci mais um pouco na página, tá? E fiz alguma edição, tá certo? Porque o interessante é o que tem aqui do lado, tá certo? Tem bem mais informações aqui do lado, tá? Então basicamente o que eu fiz foi pegar alguma coisa que interessasse. Eu fiz meio uma montagem aqui, tá? Tem produto aí que não vai aparecer na mesma ordem que tá aqui, tá certo? Eu só peguei por causa disso aqui, ó. Rating, tá certo? Graduação, né? Característica, tá certo? Então aqui vocês estão vendo aí que, por exemplo, esse cara aqui, ó, o primeiro, ele só trabalha de 4,5 a 5,5. Então ele é bem restrito, né, isso na alimentação dele, né? Carregador USB, perfeito, tá? Mas se você botar 2 pilhas, já não pega mais, né? Uma pilha tem 1,5 volts, 2 pilhas só dão 3, não é isso? Então esse cara aqui precisaria no mínimo de 3 pilhas. E aí se a pilha começar a descarregar, já não funciona mais. Aqui embaixo não, né? Veja que aqui embaixo ele funciona com 2 pilhas ou 3, né? Ou até 4, né? 4 pilhas daria 6 volts, não é isso? 3 pilhas, 4,5. Então aqui o interessante é que você poderia botar 4 pilhas, né? Para operar esse circuito. E mesmo com o tempo, quando as pilhas começarem a descarregar, esse troço ainda vai continuar funcionando, né? Enquanto que esse primeiro não, né? Se você colocar 4 pilhas é demais, dá 6 volts, né? 3 pilhas é o mínimo necessário e quando alguma pilha começar a descarregar, o circuito para de funcionar, não é isso? Então esse aqui de baixo já seria mais interessante aí. Massa. Cadê? Ó, tem gente que trabalha com 0,8 volts. Ou seja, uma única pilha alimenta esse cara aqui de baixo, né? Enquanto que nenhum deles de cima alimenta com uma pilha só, esse daqui de baixo alimenta com uma pilha. Veja que ele pega de 0,8 ou 2,7. 2 pilhas já queima esse carinha aqui, tá? 2 pilhas já é demais. Olha! Esse cara só tem uma porta ou. Tá vendo aí? Lembra que eu falei que só precisava de uma porta? Pois é, esse cara aqui, ó, ele só tem uma porta ou de 2 entradas. Enquanto que tá... sim, esse cara aqui também, né? O terceiro. Tá vendo? Ele tem uma porta ou de 2 entradas. Enquanto que o resto, ó, são 4 porta ou de 2. Exatamente igual aqueles ali, né? Aqui, ó, é a corrente máxima, tá vendo? Você vê que tem cara aqui que puxa 50 mA. Interessante. Aqui, ó, tá vendo? Ó, é a taxa de dados, tá? Então tem uns aqui de 70 megabits, 28, 70, né? 250, ó, esse último aqui 250 megabits, né? A taxa de dados. Se você fosse usar num circuito digital, não é isso? Num sensor, por exemplo, para contar quantas pessoas estão passando, ok?
Então, acho que todos eles servem, né? Ninguém não vai passar 70 milhões de pessoas por segundo e nada, né? Então, tá. Mas entenderam qual é a ideia, né? Se eu tivesse um cara desse aqui de, sei lá, taxa de dados de 2 kilobytes, aí já pode ser problema. O rating aqui, ó, é basicamente, lembra de aplicação que tinha naquela tabela? Pois é, né? O rating tem a ver exatamente com isso aqui, né? Onde é que você, para onde é que é recomendado aquele circuito integrado. Então, por exemplo, quando ele bota catálogo, tá? Então é o uso tradicional, sala de aula, bem, aquele que está ali, tá? Então, ponto de venda, então, sei lá, caixa eletrônico, né? Algum equipamento, né, de ponto de venda que você não é portal. Então você aqui, ó, tem dois de catálogo, né? Dois de uso simples. O primeiro aqui, ó, é High Hell, alta confiabilidade, High Reliability, tá? Eu acho que é isso aí. Então, dispositivo de alta confiabilidade, de bem melhor qualidade que o de catálogo, por exemplo, tá certo? Inclusive a temperatura de operação, tô vendo aqui o catálogo aqui, ó, esse aqui, o último vai de menos 40 até 85 graus centígrados, tá? É o que ele recomenda para trabalhar. Enquanto que o outro de catálogo, ó, já aguenta a temperatura máxima bem maior, né? Ele aguenta até 125 graus, tá certo? Mais do que a temperatura que a água ferve, né? Enquanto que de alta confiabilidade, ó, não é melhor a temperatura máxima, mas é melhor a temperatura mínima. Ele vai de menos 55, tá, a mais 125. Então, sei lá, se tivesse que fazer algum equipamento, né, isso que tivesse que levar para a Antártica, né, ou para o Polo Sul, né, para visitar os pinguins, esse seria o troço que você ia fazer, né? Você iria usar esse circuito integrado para aquilo ali, tá? Bem, aqui embaixo é legal, tá? É o preço, tá certo? Então, a Texas Instruments, né, vende cada unidade a 62 centavos, tá certo? Em pacote de 1.000, tá? Então, se você comprar 1.000 desses carinhas, né, o preço de cada um sairia a 62 centavos. Então, obviamente que o pacote é isso aí vezes 1.000, né? Veja só que interessante aqui embaixo, ó, o penúltimo. Estão vendo aí? Uso automotivo, tá vendo? Ou seja, para colocar dentro do carro. Tá, então o que é que faz o último não ser e ele ser? Inclusive, veja que o preço é quase o dobro, né? Em 1.000 unidades, não é isso? Enquanto que o último é bem mais barato que o primeiro, né? Que era 62 centavos. Esse é 6 centavos, né? 6,4 centavos a 1.000 unidades. O outro era 62 centavos. Era o dobro, desculpa, 10 vezes mais caro, né? O de automóvel, tá vendo? É quase o dobro, né? Esse é 6 centavos, aquele é 12 centavos. Então, de uso automotivo, tá vendo que aumenta a temperatura máxima, né? Não sei se vocês sabem, tá? Mas qual é a temperatura de um carro no sol com ele completamente fechado? Tá certo? Cuidado com o termômetro que você bota lá dentro, tá? Eu conheço um carinha que foi fazer um teste, o termômetro dele estourou dentro do carro, melou o carro todo. Usou algum termômetro vagabundo aí, né? Que o máximo. Diz ele que o termômetro marcava no máximo 70 e o termômetro estourou dentro do carro. Beleza? Então, né, um carro no sol dá muito mais do que 70 graus. Daria talvez até muito mais do que 85, tá certo? Então é por isso, tá, com certeza não vai dar 125, né? 125 tá evaporando água, né? Mas a gente sabe que se botar alguma coisa dentro do carro, no instante ele evapora, né? Mas não evapora feito uma panela no fogo, né? Então vejam que a temperatura máxima é maior. O que é que vocês imaginam que seria também necessário para alguma coisa que fica dentro de um carro? Vocês estão vendo que a temperatura de trabalho tem que ser maior, tá? E qual é outra coisa? Por exemplo, em relação a um brinquedo. Vibração. Um carro vibra e vibra muito. Brinquedo vibra, é óbvio, né? Criança sacode, né? Isso, ele vibra, mas não tanto quanto um carro, tá certo? Um carro vibra muito. Então, além de temperatura, tá? O dispositivo ele tem que ser capaz de funcionar, né, num ambiente que vibra muito, tá? E estão vendo que acima do uso automotivo tem militar. E vejam quão caro é o dispositivo militar, né? Tá certo? Não é 10 vezes não, tá? Se fosse 10 vezes era $1, tá certo? Um chip para uso militar ele é 70 vezes mais caro do que um chip para uso automotivo, né? E lembre, o automotivo é basicamente o dobro de um uso normal. Ou seja,
é quase 140 vezes mais caro, né? Um chip para uso militar do que um chip para uso tradicional, sala de aula, né? Equipamento em laboratório, automação predial, não é isso? 140 vezes mais caro, tá? $7 por unidade em pacote de 1000 unidades. Mas aí vem o último, tá vendo aí? O último que eu digo, o último que eu não falei ainda, né? Uso espacial. Veja que negócio aí, né? Esse chip, ele é projetado para ir para o espaço, tá? Temperatura mínima e máxima igualzinho ao chip militar, né? Ou igual de alta confiabilidade, mas olha o preço desse carinha aí. Quase $100 a unidade, tá? O militar era 7, tá? Se ele fosse 10 vezes mais caro, era 70. Beleza? É bem mais caro, né? De uso espacial. E ainda bem que tu tem que comprar 1000 deles, né? Tá certo? Ele vem de pacote de 100, tá? Então, você compra um pacote de 100 unidades, tá certo? Desse chip de uso espacial. Beleza? Então, veja só, né? O uso tradicional, vou pegar igual, 4 portas, né? Aqui. 62 centavos, né? Mas esse é de alta confiabilidade, tá? Esse não é uso tradicional, não. Bem, que pena, eu não coloquei o de catálogo, tá? O de catálogo, 4 portas com duas entradas. Não tem aqui, né? Mas, sei lá, vamos chutar 10 centavos, tá? Equivalente ao uso automotivo. Mas não pode ser, tá? Tem que ser mais barato, tá certo? O automotivo já é diferente. Então veja. Ah, não, peraí. Não pode ser 10 centavos. Tá. Porque aqui é 60 centavos. Tá certo? Então, Ah, sim, outra coisa. Desculpa. Voltando. Qual a diferença então do militar para o automotivo? Além de temperatura e vibração ambiente, tá? O chip vai trabalhar, por exemplo, em lugar com muita poeira. Carro também tem poeira, né? Mas uso militar é poeira, ele vai levar chuva, tá? Vai levar umidade, tá certo? Então ele tem que ser resistente ao ambiente, né? Ao environment, tá certo? Enquanto que o automotivo ele tem que ter certa resistência, não precisa ser muito resistente, tá bom? Então é por isso, né, que o outro é, né, 70 vezes mais caro, né? Isso. O espacial então não tem brincadeira, né? O espacial, tá? Radiação cósmica. Parece brincadeira, tá certo? Bem, eu pesquisei, tá certo, lá na Texas Instruments, né, e para saber, afinal de contas, o que é que significava o rating, né? E eu traduzi no Google Tradutor. Estão vendo aqui embaixo, aqui em cima, né? Embaixo. Então tá no Google Tradutor. E aqui tá dizendo, né? Automotivo, tá vendo? Ó, atende a normas, tá certo? Da indústria automotiva. Militar, tá? Também tá vendo aqui a norma. Desculpe, tá vendo? Eu tô com o mouse, desculpem. Aqui. Pronto. Aqui a descrição, norma, né, automotiva, norma militar e aqui uso espacial, radiação cósmica basicamente, né? Então ele garante que o chip, né, tem proteção contra a radiação. Massa? Que na Terra não precisa porque o campo eletromagnético faz isso, né? No espaço você não vai ter campo eletromagnético do Sol protegendo os dispositivos do Sol, da Terra. Protegendo tanto assim, tá? Então, espero que tenha achado interessante isso aí. Então vamos lá. Bem, aqui está descrevendo, né, isso, as portas I e OU, tá? Eu pesquisei lá, tá certo? E puxei aí o equivalente, tá? O OU era esse aqui, né? Então puxei a porta I equivalente. 2 entradas, tá certo? Tá aqui os modelos, ó. O encapsulamento quadrado, tá vendo? Ele não é retangular, né? Ele é dual inline também, tá certo? Mas ele é square, né? Ele é quadrado. Ok? Mas as portas estão no mesmo lugar, né? É só o formato que é diferente. Assim, se vocês quiserem, né, o QR Code leva para os PDF, né? Os respectivos PDF. Bem, então basicamente, tá? O que é que vai acontecer? Algo parecido com isso, tá? Numa simplificação, tá certo? Eu vou pegar aquele meu circuitozinho lógico, né? Isso, e colocar nesse chip, exatamente desse jeito, né? Lembra que a saída do OU tá ligado no alarme. Pois é, eu escolhi lembra que são 4 portas, eu escolhi uma delas. Tá vendo aqui o modelo? SN74HC32, né? Eu peguei esse chip aqui, escolhi uma porta, peguei por acaso a segunda porta OU, né? Isso. E a saída, tá vendo? É no pino 6. Então o pino 6 eu levei para o alarme. É óbvio que isso não vai funcionar, tá?
O alarme precisa de muito mais energia do que essa porta consegue dar. Então, basicamente, esse sinal iria para um amplificador qualquer, né? Algum chip de amplificação, tá certo? Mas simplificando, tá? É esse sinal aqui que vai disparar o alarme, beleza? Tá vendo aqui, né? Então eu pego um pino desse aqui, ó, e conecto o sinal de alerta. Lembra o sinal de alerta? O sensor de ultrassom? Pois é, né? Então o sinal do sensor de ultrassom vem aqui. Se detectar alguém, né? O sinal vem para cá e esse carinha dispara o alarme. O outro, tá vendo? Ó, eu levo para um circuito integrado de portas Z. E aí, novamente, eu só preciso de uma, né? Então eu tô pegando a última, na verdade, né? A primeira, a segunda, a terceira. Tô pegando a última porta aí, né? Isso. E fazendo a saída dele, ó, entrar na porta O. Exatamente esse carinha aqui, ó. Beleza? E as duas entradas da porta aí, que são a 12 e a 13, né? Na 12 eu estou ligando o sinal de falha, né? Seria um medidor de energia, né? Então, sei lá, ele diz quando, né, não está consumindo energia. E na porta 13 eu ligo o meu sinal de parada, o watchdog, né? Observe que se o sinal de energia fosse diferente, por exemplo, o sinal de energia, na verdade, ele manda 0 quando o cara não está consumindo energia. Então eu usaria um inversor, tá certo? Era só colocar um inversor aqui, ó, e eu transformo o 0 no 1. Beleza? Usaria uma porta NOT, né? E aí era só procurar, né, na tabela da Texas Instruments, né, isso, qual é o circuito integrado que implementa a porta NOT, tá? E aí basicamente colocaria mais uma porta NOT aqui. É claro que eu não posso ligar dessa forma, tá? Ter que provavelmente ligar algum resistor, algum capacitor, tá certo? Tem todo um esquemazinho aqui para ligar, tá? Normalmente você não pode ligar diretamente, tá certo? Porque vai ter ruído, né? Vai ter alguma coisa que não vai fazer ele funcionar direito. Mas a princípio, tá? O esquema é esse. Quem tem que fazer algo parecido com isso aí. Beleza. Então é assim que a gente transforma, tá? Que a gente implementa o circuito lógico, tá certo? Passa desse cara, né? Para a placa de circuito. Beleza? Então tá aqui, né? As portas lógicas, tá certo? No final das contas, né? Estão relacionadas com os transistores. Por quê? Porque os transistores eles vão ser utilizados para implementar as portas lógicas, tá? Todo transistor tem 3 terminais, coletor, base e emissor. Válvula também, tá? Válvula, no final das contas, ele é um tipo de transistor, tá certo? E tem nome diferente. Tem 3 tipos de contato, tá? Mas o nome é diferente. Beleza? Então aqui, eu acho que não tá em escala, tá certo? Esse cara aqui é muito maior. Esse último aqui, tá? Ele é muito maior. É um transistor de potência, tá certo? Ele é muito maior. Normalmente esses caras são bem pequenininhos, tá certo? Normalmente esse cara é bem pequenininho e esse cara é bem maior, tá? Não tá em escala, não. Beleza. Então aqui tá certo, a gente associa valor lógico, né, a transistor. Por quê? Porque a gente pode usar um transistor, tá, para gerar 0 e 1. Lembra? Chavezinha, 0 desligado e 1 ligado. Então a ideia, tá, é que primeiro existem 2 tipos de transistores, tá? O tal de NPN. Depois vocês vão ver o que significa, tá? NPN e o PNP. Negativo, positivo e negativo, positivo, negativo, positivo, tá certo? Então basicamente a diferença é como eles são montados, é a estrutura interna, tá? O cara do meio é o que controla, tá certo? O P é o que controla, o N é o que controla aqui. Então aqui já tá meio que óbvio, tá? O que controla é uma tensão positiva, tá? Ou seja, se aqui tiver uma tensão negativa, esses dois N's não estão conectados, tá certo? Ele está fechado. Se eu botar uma voltagem aqui, o que acontece? Eu fecho o contato e ligo N com N. Aí você passa a ter energia circulando. E aqui é o contrário, tá certo? Se eu ligar no positivo, tá? Esse circuito está fechado, ele não passa energia. Se eu ligar no negativo, ele passa a circular energia daqui para cá. Massa? Então, basicamente, é o que está dizendo aqui. O PNP ele é acionado com tensão positiva. Desculpe, o NPN, desculpa. O NPN é acionado com tensão positiva. O PNP é acionado com tensão negativa. Tá certo? A direção do fluxo é diferente, tá? Se vocês vão observar aqui, ó, tem sinalzinho, tá? Então, nesse caso aqui, tá certo? O fluxo de energia, né, do NPN é do coletor para o emissor, tá certo? Então, ele vai conectar a carga. O troço está aqui, tá? O equipamento, o dispositivo que consome energia está aqui. Então, ele vai conectar o dispositivo que consome energia ao negativo. Ou seja, o dispositivo já está conectado no positivo, tá? Ele não está funcionando porque ele não tem contato negativo. Aí, na hora que você já botar um sinal, uma carga positiva aqui, fecha o contato e libera, né? Esse carinha aqui, tá certo?
O PNP é o contrário, né? Você usa energia negativa para controlar. E a ideia qual é? Na hora que você botar uma tensão negativa, tá? Você conecta a carga que está aqui embaixo. Observe que ele inverteu, né? Antes o C estava em cima e o E embaixo, né? Aqui inverteu, né? A carga está aqui embaixo, né? Ele vai conectar com esse cara que está aqui em cima, tá? Que é a tensão positiva, tá certo? Então aqui você tem o positivo da alimentação e aqui embaixo está o negativo. Então a carga já está ligada no negativo. O que você vai fazer é conectar ele ao positivo. E aqui é o contrário, né? A carga já está ligada no positivo, o que você vai fazer é conectar no negativo, tá? E aqui está mostrando exatamente como funciona o NPN, tá? Que é esse carinha aqui, né? Setinha saindo. Então, enquanto não tiver sinal, carga negativa, né? Isso está aberto, então não passa energia. Aí na hora que você botar uma tensão positiva aqui, fecha esse contato, como se fosse um relé, literalmente, tá? Fecha o contato, né? Isso, e você passa a circular a energia pelo transistor, tá certo? E aí você tem o equipamento funcionando. Então, conceitualmente, né? Isso, a ideia é bem simples. Obviamente isso aqui, né, é uma explicação e aqui estaria como se ele fosse num circuito de verdade, tá certo? Então esse resistor aqui representa a carga, tá? Uma lâmpada, um motor, o alarme, tá certo? Então tá vendo aqui, ó, o alarme, né? A lâmpada já está com o positivo ligado. O negativo está ligado no pino E, né, no contato E do transistor. E a ideia qual é? Quando entrar uma tensão positiva aqui, né, o transistor fecha essa conexão e esse carinha aqui que antes não tinha contato com o negativo passa a ter. Então se for uma lâmpada ele acende, né? Se for um alarme ele vai soar, tá certo? Então o dispositivo está conectado no coletor, né? E o dispositivo já está no positivo. E aqui é o contrário, né? O dispositivo está conectado no negativo, né? Isso, por isso que o coletor está aqui embaixo, tá? E o positivo está lá em cima, né? Então a ideia é que quando entrar um sinal negativo aqui, uma tensão negativa, né? Isso, ele fecha o contato e faz com que o positivo da bateria, né? Isso circule e alimente o circuito, tá certo? Então veja que no final das contas, tá? Você pode montar um circuito eletrônico usando somente portas NP ou somente portas. Ai, desculpa. PNP, né? Desculpa. Tá errado aqui. Aqui, né? Eu coloquei o nome errado aqui. Então vamos trocar aqui. Cadê o meu PowerPoint? Aqui. Que slide é esse? 41. Então, deixa eu logo consertar, senão eu vou acabar esquecendo. Aqui é o PNP. É a tensão negativa que controla o circuito, né? Que fecha a conexão. Beleza, salvei. Pronto, aí tá aqui, tá certo? Então, inclusive aqui mostra, né? Tá ligado no negativo, né? Isso. Ok. Vamos lá. Esse é... Eu acho que é o QR Code de onde eu peguei as imagens, tá? Beleza, então basicamente tá tudo que é digital, tá certo? Ele é planejado, projetado, testado e implementando usando os princípios da álgebra booleana. Ok? Então basicamente tudo que é digital ele pode ser descrito com tabelas verdades, que normalmente não faz sentido, porque tabelas verdades são enormes, né? Por equações lógicas ou portas lógicas, tá certo? Então um ou outro tanto faz, né? Porta lógica, a grande vantagem é que tem emuladores, né? Isso, então você vê o circuito literalmente funcionando, né? É equivalente todo mundo é equivalente aí, tá certo? Então isso aqui a gente já viu, né? Os valores de verdade originalmente foram implementados através de relés, tá certo? Mas aí se perdeu na história, né? O Z3, tá certo? O trabalho lá do alemão, tá? Então se acredita muito, né? Computador digital é a válvula, tá certo? E a gente viu também novamente que não foi o ENIAC, né? Foi o ABC, tá? E aí a primeira geração de computadores era tudo válvula e na segunda geração de computadores foi quando apareceu o transistor, tá certo? Então válvula era um bagulho muito grande, né? Consumia muita energia, tá certo? Válvula queimava o tempo todo, tá? Então a confiabilidade era muito pequena e obviamente a velocidade também, né? O transistor ficou menor, né? Mais rápido e mais confiável, tá certo? Então foi a segunda geração. A terceira já é circuito integrado, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então os transistores, tá certo? Além de obviamente controlar o 0 e 1, eles também foram utilizados para implementar as portas lógicas, tá certo? Então
não é somente, né, aqui vai 0, ali vai 1. Também você vai construir o OU, o I e o NOT, o OU exclusivo, etc. Tá usando transistores, tá certo? E circuito integrado, basicamente é o que? É literalmente o que o nome já tá diz, tá? É um chip, tá certo? É um circuito que incorpora um monte de coisas, tá legal? Então vocês viram naquelas imagens que você tinha circuito integrado. Aqui, ó, só incorpora pouca coisa, somente 4 portas, tá certo? Então é um circuito integrado de baixa funcionalidade, pouca integração, literalmente, né? Integrado, né? Ele integra poucas coisas, tá? Atualmente, tá certo? Você tem circuito integrado que tem bilhões de portas lógicas lá dentro, tá? Bilhões, ok? Aqui eu só fiz colocar junto os transistores, né? Antes a gente tinha as válvulas, tá aqui no meio, né? Isso, os relés, e aqui eu só coloquei o transistor. Infelizmente não tá em escala, tá? Aqui, tá aqui. Esse é legal, eu gosto muito dessa imagem porque dá noção de tamanho, né? Mas também essa válvula tá meio exagerada. Essa válvula é bem grandona aí, tá bom? Essas válvulas são menores. Então, uma super válvula grande, tá? Tem de metade do tamanho disso aqui, mas aí dá pra ter uma ideia. Tá vendo aquele cara que eu falei que era menor? Esse cara aqui? Ele é literalmente pequenininho, tá vendo? Que pena que não colocou aqui, né? Ó, estão vendo que eu falei que era bem maior esse carinha aqui, né? Então, e tem bem maior do que esse aqui, tá? Aqui já tem uma válvula bem menor do que aquela ali, tá? E aqui tem circuito integrado, né? Isso. Alguns tipos de circuito integrado, tá? Massa. Aqui é somente relembrando, né, como é que funciona um transistor NPN, tá? E aqui está mostrando como é que você cria uma porta NOT usando um único transistor NPN, tá certo? Então aqui, ó, você manda o 0 e aqui vai sair 1. Lembra, aqui é uma voltagem, tá? 1 é alguma tensão, tá certo? E se aqui você mandar 0, ou seja, se você cortar a tensão desse cara, aqui vai sair 1. Ok? Então quando manda 1 sai 0, quando manda 0 sai 1. Então esse cara aqui literalmente implementa a porta NOT. Se você botar um multímetro aí e medir as tensões, é isso que vai acontecer, tá certo? Resistor aqui, né, para controlar o consumo de energia, tá certo? E fazer ele funcionar aí sem queimar nada. Depois eu acho que tem algum que mostra de verdade, tá? Como é que você poderia fazer isso aí para os curiosos. E aqui, tá vendo? Tá mostrando como é que você faria uma porta I, né? Uma porta END, tá? Com 2 transistores, tá certo? Aqui, ó, tá vendo? São as entradas e a saída daqui embaixo. Massa? E é isso aqui que ele vai fazer, tá? Se você lembra que aquele cara era 2 a 6, né? Se você mandar 5 volts aqui e mandar 5 volts aqui, vai sair 5 volts aqui, tá certo? Se você mandar 5 volts aqui e mandar nenhuma tensão aqui, aqui não vai sair nada. Que é exatamente tá aqui, 0 volt, né? E aqui, ó, é o OU, tá vendo? Também com 2 transistores, tá certo? Só que aí, ó, aqui pula, tá? Então só está conectado a saída dos dois, né? Isso. Então, se um deles for 1, a saída vai ser 1. Ou seja, se aqui tiver 5 volts, aqui vai sair 5 volts, tá? Se os dois forem 0 volts, obviamente aqui vai ser 0 volts. Então, basta um ser verdade, basta um deles ser 5 volts para você ter 5 volts aqui. Aqui não, né? Aqui para ter 5 volts, tem que entrar 5 volts em A e 5 volts em B. Beleza? Aqui já mostra, tá vendo? Ó, o circuito de verdade, tá? Se você realmente quisesse implementar uma porta NOT, essa aqui, ó, vendo ele funcionar, no caso ele está usando um LED, né? Uma lâmpadazinha aí, então você usaria esse transistor aqui, ó, o BC558. Então vendo aqui, né? Eu pesquisei na internet, ó, naquela mesma empresa, tá vendo? AutoCore, o BC558 custa apenas 30 centavos, tá certo? Então quem quiser realmente testar aí, né? Ele custa. Lógico, precisa de mais coisa, né? Precisa de um resistor de 100 ohms e outro resistor de 10 kΩ, né? 10K. Beleza? E um LEDzinho, né? E obviamente uma bateria aqui, 5 volts. Pode ser 3 pilhas ligadas em série, né? De 1,5. Eu acho que não vai ter problema. Então aqui está dizendo basicamente o seguinte, né? Se você tiver ligado essa chavezinha no 5 volts, tá vendo? No mais 5, né? O NPN fecha a conexão e permite que circule energia aqui. Ou seja, o LEDzinho vai acender. Beleza? Então aqui é literalmente, né, quem quiser testar, isso aqui vai funcionar, tá? Tá usando equipamento de verdade. Enquanto que ali não, né? Aqui era conceitual, né? Isso. E aqui é o END. Tá vendo aqueles 2 transistores ligados em série? Pois é, né? Aí, ó, resistor de 10K, outro de 100 ohms, tá vendo? E o LEDzinho aqui embaixo. Então o LED só vai acender se você estiver entrando 5 volts aqui, 5 volts aqui, né? Aí o LED acende. E ele tá usando outro transistor, tá vendo? Esse aqui era... desculpa. Esse aqui não é PNP não.
Desculpa, NPN. Esse é PNP, tá? PNP. Esse aqui que é o NPN. São transistores diferentes, tá? Enquanto que o outro é o BC558, esse aqui é o BC547, né? Aqui, tá vendo? Ele é NPN. E aqui, tá vendo? PNP. E aqui não prestei atenção, desculpem. A seta, tá vendo? Uma seta entra, outra seta sai, né? Ok. Dois transistores, né? Isso, NPN, tá? E você faz esse carinha funcionar. Interessante, tô vendo aqui, eu acho que foi a confusão aqui, né? Porque aqui tava usando o NPN. Sempre era NPN, né? E aqui no esquema de verdade ele usou um PNP. Não prestei atenção, por isso dessa confusão aí. Eu tava esperando que fosse o mesmo, né? Mas aqui, como são sites diferentes, né? Isso, ele resolveu fazer diferente aqui, por algum motivo. Bem, aqui também tá, aqui é o BC547, aqui também, né? Dois BC547, né? Isso, implementando uma porta AU. Novamente, dois torres de 100K, né? Para controlar a quanta energia que ele está puxando. E um de 100 ohms para, né, controlar o LED 5 volts para não queimar ele. E aqui, ó, aqui é a página do transistor, né? Se a gente rolar mais para baixo, tem as características dele, tá? Então, aqui são as características. Desculpa, eu fiz confusão, né? Esse é do N. Não, tá certo, é esse mesmo. Desculpa, é esse mesmo, 547. Então tá dizendo, ó. Fabricante, né? Isso. 547, bipolar, NPN, né? Qual é o package, né? Como é a embalagem dele. Ó, voltagem mínima e máxima, tá vendo? Corrente mínima e máxima, temperatura de operação, ganho, né? No mínimo ele dá um ganho de 110 vezes até 800 vezes. Frequência máxima, ligar, desligar, 300 MHz, né? 30 milhões de vezes por segundo. Temperatura, ó, 150 graus, então calor não é problema para ele aí, né? Pronto, então basicamente tá certo, você usa transistores para montar a porta lógica, tá? E todas as portas lógicas aqui, ó, estão usando transistores, tá? Do tipo TTL, tá? Então, aquela lista de transistores da Texas Instruments, tá? São transistores da família TTL, beleza? Do ponto de vista prático, tá certo? O circuito integrado de alta densidade não usa TTL, tá? Então, apesar daquela propaganda de TTL dizer que ele consome pouca energia, blá, 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 é verdade, tá? Ele consome pouca energia comparado com muito antigamente, tá? Mas comparando com circuitos modernos, ele consome energia demais. Então é por isso que TTL não é usado para você fazer circuito integrado de alta densidade, com muitos componentes internos, tá? O que se usa é o tal do CMOS, ok? Ou alguma derivada de CMOS, tá? Então CMOS tem a grande vantagem de consumir muito menos energia que TTL, ok? Tem uma desvantagem, tá? Esses carinhas aqui, ó, tá vendo que eu fiz um OU com dois, né, transistores TTL, você não vai conseguir fazer isso com CMOS, tá? Para fazer uma porta OU com CMOS, tu gasta 4 transistores, basicamente o dobro, né? Aqui você faz com 2, com CMOS não, tem que usar 4, beleza? Porta NAND e portas NOR são 6, tá? Eu não mostrei ali, tá certo? Mas eu acho que com 2 dá para fazer. No máximo 3, tá? Você consegue fazer NAND e NOR com TTL. Aqui seria no mínimo o dobro, né? Aqui é com 3 entradas, tá certo? Portas NAND e portas NOR de 3 entradas. Veja que não muda, né? Tá certo? Então é melhor ter de 3 entradas, né? Gastando 6 transistores, do que ter de 2 entradas gastando os mesmos 6, né? Isso, então, do ponto de vista de rendimento, é maior, né? Beleza. Então, CMOS TTL. Então, basicamente, lembra que eu falei circuito integrado integra circuitos. E é exatamente isso que acontece, tá? Existe uma lei chamada Lei de Moore, tá certo? Esse carinha aqui, ele foi o responsável pela Intel durante muitos anos, tá? George Moore, eu acho que é o nome dele. E lá nos anos 80, ou sei lá quando, ele cunhou essa frase aqui, né? Que a densidade do circuito integrado dobra a cada 2 anos. Ou seja, a cada 2 anos você coloca mais componentes dentro do circuito integrado. E aí o que eu fiz aqui? Eu peguei 2 placas de som para mostrar exatamente para vocês, tá? Peguei uma placa de som de 1996, Sound Blaster, e peguei aqui, ó, uma Sound Blaster, né, bem recente, 2012, tá? 6 anos depois, né? Digo, recente não, né? 2 anos atrás, né? Isso é porque ninguém compra mais placa de som, né? Mas eu peguei só por um motivo, tá?
se você olhar a quantidade de componentes que tem, tá vendo aí? Aqui, ó, na de 1996, você tem vários circuitos integrados, né? Dois bem grandões da Creative, né? Outro da Creative, são três, né? Da Creative, né? Dois bem grandões e um menorzinho, tá certo? E mais um monte de circuitos integrados menores, né? Tem um monte aqui, né? Um, dois, três... Desculpa, deixa eu botar o mouse aqui. Desculpa, eu tava com o mouse em outro lugar, né? Aqui, ó. Tá vendo? Creative, eu acho que também é Creative, tá? Creative Labs, né? Acho que três são da Creative Labs, né? São circuitos integrados feitos pela fabricante da placa de som. E aí, isso aqui é clock, tá certo? Então tem mais um monte de circuito integrado auxiliares, né? Um, dois... Isso aqui é um transistor, tá? Um, dois, pequenininho, 3, 4, 5, ó, bem pequenininho, 6, 7, 8, 9, 10. Bem, se você contar aqui tem um monte, tá? E aí se você olhar um de 6 anos depois, tá certo? Lembra que a cada 2 anos dobra, né? Então aqui você tem 3 2 anos, não é isso? Dobrou o que já tinha dobrado e dobrou o que já tinha dobrado do dobrado, né? Então aumentou 8 vezes, né, a densidade desse cara comparando com o daqui, tá certo? Então não sei se vocês estão vendo que tem muito menos componentes, né? Você tem um cara bem grandão aqui que por acaso a gente não consegue ver quantas perninhas tem, tá vendo aqui os contatos? Tem um monte, né? Você tem esse cara aqui, né? Isso. E basicamente grandão só, né? E tem outros muito pequenininhos, né? Tá certo? Enquanto que você tem dois, tem três, estão vendo aqui? Vocês têm três aqui cheio de pino. Então sugere, tá? Que eles têm muita funcionalidade, eles fazem muita coisa. Então basicamente o que é que eu imagino? O que esses três faziam, colocaram aqui dentro num só. Basta? Então esse único cara passou a fazer o que esses três antes faziam. Então, ou seja, só foi possível porque aumentou a densidade, né? A tecnologia evoluiu e permitiu que você colocasse mais coisas dentro, mais funcionalidade dentro do circuito integrado que você não conseguia antes. Esse outro aqui também é legal, eu acho que é mais legal ainda, tá? Placa de rede, tá certo? É uma placa de rede que deixou de ser vendida em 96, então eu não consegui descobrir de quando foi que começou a produzir, tá? A Tricon deixou de vender em 96, né? Em novembro de 96. Então tô vendo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem um monte de circuito integrado aqui, não é isso? Aqui, ó, uma placa de 2011. Então vejam como simplificou e muito. Continua aquele soquete vazio, tá vendo aqui, ó? Para colocar algum DIP, né? Isso aqui na verdade é uma ROM, tá? Antigamente tinha, né, isso? Em 96 e 6 anos depois, né, basicamente quase 6 anos depois, continuou tendo, né? E vejam que esse monte de circuito aqui basicamente substituiu por um só. Aqui ainda tá vendo esse cara aqui, ó. Ainda tá aqui. Esse cara por acaso é o que permite, né, a conexão de sinal elétrico de alta tensão, né, com os 5 volts, sei lá, 3 que o circuito integrado interno trabalha, tá? Então isso é só para acoplar o cabo de rede, tá, com os chips aqui dentro. Então veja como diminuiu bastante. Eu adoro esse aqui, tá? Desculpa, eu não sei de quando é, tá certo? Na verdade eu não consigo achar mais esse cara, tá? Esse aqui eu peguei do cache do Google. E eu gostei dele por quê? Porque só tem um circuito. Esse cara aqui, tá? Eu acho que faz o papel desse aqui, tá certo? E tô vendo esse cara enorme aqui? Olha o tamanhozinho que ele tá aqui. É impressionante, né? A evolução, tá certo? Você sai de um monte de CIs para um só, bem grandão, para um michuruquinha. Não tem nem comparação, tá? Esse aqui ainda existe, que é basicamente esse cara aqui faz o papel desse aqui, tá? Ele é o que faz a interface, tá certo? Não queimaria os caras ali dentro, tá bom? Então esse aqui faz a interface do sinal que está vindo pelo cabo de rede. Então não tem muito o que mudar aqui não, né? Então esse cara aqui é o que interessa, tá? Tudo é feito por esse carinha aqui no final das contas. Vejam como é impressionante a mudança de tamanho. Ok, bem, eu vou dar uma parada aqui no vídeo, tá certo? Eu não sei nem há quanto tempo eu tô aqui gravando. Quase 2 horas, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, tá certo? Tomar um copo d'água e aí eu volto pra cá, tá? Deixa eu apertar aqui e interromper. Daqui a pouco eu volto.